Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio do Laboratório Culinário, que une a farmácia e a nutrição. E hoje aqui, Rochelle, minha colega, minha host, minha co-host aqui dentro do Laboratório Culinário, e hoje com dois convidados super especiais, dois médicos que cuidam dos seus pacientes como nunca e com histórias bem interessantes, né, Rochelle, que eu fiquei sabendo hoje. Apresentando eles aqui para vocês, doutora Paloma Salomone, médica pela Fundação e mestre pela Universidade Federal de Santa Maria, à frente da Clínica Savi, com foco em emagrecimento e estilo de vida saudável. Seja muito bem-vinda, doutora Paloma. Muito obrigada. Tava com saudades. Doutora Paloma era alguém que eu visitava muito em Santa Maria, né? Verdade. Dos meus trabalhos, então tá sendo um prazer te ter aqui de novo na mesa comigo. Digo mesmo. E à minha frente aqui, doutor Rui Ramos, médico, atende na clínica do Dr. Samuel Dalalast, correto? Isso aí, sim. E com o slogan no seu Instagram de te ajuda a construir uma vida longa e saudável através da medicina integrativa e funcional. Seja muito bem-vindo, Dr. Rui. Mas estou sabendo que temos uma história aí prévia, né, à medicina de uma ida e volta, e eu quero muito saber disso. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, e eu estava aqui explicando para ele sobre o que se trata o podcast Laboratório Culinário e explicando para ele que o Laboratório Culinário é exatamente o que o nome diz, laboratório de farmácia, né, e culinário de nutrição. Porque, na realidade, sempre quando a gente remete ao culinário ou comer, é o entender exatamente os nossos hábitos alimentares, saudáveis ou não, o que a gente traz aqui para dentro dessa mesa. Então, o Laboratório Culinário traz para dentro desse podcast médicos, profissionais da área da saúde, empresários, para a gente conseguir entender exatamente como funciona a nutrição deles. Porque não é porque somos profissionais da área da saúde que não podemos falhar, voltar, se readaptar, né? Entender o que suplementa ou não, o que funciona ou não na vida desses profissionais. Então, sejam bem-vindos, vamos falar disso hoje, vamos falar de vida saudável e principalmente está chegando o verão. Como é que as pessoas estão passando e chegando no consultório de vocês? Vamos lá, doutor Rui, me conta um pouco dessa história antes da gente entrar sobre o verão saudável, sobre o que todo mundo está querendo saber aqui. Como é que começou essa história na medicina e se é que começou na medicina? Começou assim, eu me formei com 24 anos, né? Meu pai era médico e eu sempre via na medicina o que eu queria fazer. E a realidade, depois de formado, eu comecei a ficar um pouco meio desmotivado em relação à medicina. Trabalhei como clínico geral, trabalhei junto com meu pai, que era cirurgião. E aí eu acabei me apaixonando pela medicina cardíaca. E fui fazer, aqui em Porto Alegre, né, na Santa Casa, com o Dr. Luquezzi, a residência em cirurgia cardíaca. E eu fiz 1 ano e meio de cirurgia cardíaca e ao final de 1 ano e meio eu sempre fui muito apaixonado por tudo que eu fiz na minha vida. Eu estava desmotivado. Não que a cirurgia cardíaca ela é maravilhosa, linda, e meus colegas são maravilhosos, mas eu estava desmotivado com aquilo. E aí eu tive uma grande crise na minha vida, né? A primeira grande crise, assim, e acabei largando a medicina. Fiquei quase 3 anos fora da medicina, larguei a residência, foi um período bem complicado. Teus pais ficaram sem entender o que aconteceu. Comigo, né? Meus amigos, todo mundo me olhava, meu Deus, o que tu fez da tua vida? Meu Deus, tu ia ser cirurgião cardíaco e de repente agora você não é mais nada, né? E foi um processo bem intenso de me redescobrir. E a minha família tinha um negócio, né? Que era uma escola. E aí eu, como sempre gostei muito de estudar, uma escola de cursos técnicos. E depois foi até uma faculdade, que a gente teve por um tempo uma faculdade até aqui em Porto Alegre. Certo. E aí nesse tempo, durante 3 anos, eu como gosto de estudar a escola, né, fazia muito sentido para mim. E aí eu fui me aprofundar em administração. E nesse tempo eu fiz 2 pós-graduações, especializações, uma na URGS, em um MBA em gestão empresarial e também outro na FGV de gestão comercial. Então eu mergulhei muito na vida de empresário, na vida de empreendedor. E a família continuava te achando louco. Me achando louco, mas eles estavam felizes também porque eu trabalhei com eles. Com a minha mãe trabalhava nesse negócio também. Meu pai era médico, mas também sempre foi muito empreendedor. E aí eu tive uma vida bem de empresário, de empreendedor e com todas as partes boas e as ruins. O estresse que hoje eu falo muito. O ônus e o bônus, né? Eu vivi muito lá, eu engordei, eu sempre gostei de tentar de me alimentar bem e fazer exercício e dormir bem, mas naquela época eu não conseguia me alimentar direito, eu não dormia bem e o exercício físico muito reduzido. E o estresse foi muito alto, isso teve consequências na minha saúde, com certeza, né? Mas o mais interessante foi que depois de um tempo, fazendo essa questão de ser executivo, de ser empresário,
eu descobri que existia uma forma diferente de ver a medicina. E que eu nunca tinha visto nem na faculdade, nem depois da faculdade. E não foi através de um médico. Na verdade, foi através de um biohacker chamado David Asprey, né? Que é um dos primeiros biohackers do mundo. E eu achei aquilo tão interessante, a forma como ele abordava, não só a medicina, mas a saúde em geral. Vamos explicar para o pessoal aqui, biohacker. Biohacker, isso é bem interessante, né? Então, o biohacker é uma pessoa que, na verdade, ele testa tudo nele mesmo. Ele vem muito da questão de tecnologia, de você, né, hackear o seu sistema. E nós estamos falando aqui em hackear um sistema biológico, né? Como é que você pode hackear a sua biologia para ter melhor performance na sua saúde, no seu cérebro, na sua mente e no seu dia a dia também, né? Uhum. Então, foi isso que eu fui fazer. Eu fui para Califórnia, fui fazer um curso com o David Asprey. E lá eu descobri um mundo de coisas muito diferentes que hoje já estão até falando na medicina, né? Por exemplo, banho gelado. Sim. Lá se falava já, isso foi 2017, já se falava em banho gelado, em jejum intermitente, em nootrópicos, em monitorar sono, em outras coisas. Então, abriu uma janela nova na minha vida. Mas aí, um dia, nós lá, numa das conversas, alguém faz uma pergunta pro David Asprey, e o David Asprey fala assim, não, isso que tu tá me perguntando, a gente não pode fazer aqui. Isso tu tem que buscar um médico. E ele disse assim, não pode ser um médico qualquer, tem que ser um médico que entenda de medicina funcional. E aí eu disse, mas que negócio, raio é esse? Que raiva de tal de medicina funcional que eu nunca ouvi na minha vida. Nos Estados Unidos tem, né? E naquela noite mesmo eu fui procurar e descobri que existia certificações, existia muita coisa sobre medicina funcional, que não é uma especialidade médica, né? Eu digo muito mais, é uma forma de tu ver a medicina, ver o paciente, ver a doença, principalmente pensando assim, a doença como tem uma causa para as doenças. E é muito mais fácil a gente tentar buscar quais são as reais causas das doenças do que tratar sintomas. Do que tratar sintomas. Então, e foi aí que depois disso eu fui atrás da medicina funcional e aí eu fui para os Estados Unidos fazer cursos de medicina funcional. E aí que eu cheguei um dia de novo pra minha família e disse... Cheguei vou voltar, olha aqui, ó. Eu vou voltar agora, decidi. Vocês precisam achar alguém pra me substituir aqui, porque agora eu não quero mais trabalhar com administração e eu vou voltar pra medicina, porque eu achei realmente o que eu quero fazer na medicina. E lá foram os pais dele, tá louco de novo, tá louco de novo. Pirou de novo, né? A gente tá... Vamos tratar uma psiquiatra rápido pra ele, já. Não, aliás, eu fiz, quando eu saí da isso é uma pergunta que eu ia fazer, eu fiz 5 anos de terapia, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu recomendo pra todos os meus pacientes, né? Pra todos os meus pacientes. Eu sempre faço uma pergunta na mesa, né? Eu adoro fazer isso, né? Quem é que tá fazendo terapia ou análise aqui? Aí eu sempre faço aqui. A gente faz aí todo mundo. Não tem como ter performance cerebral impossível. E na tua vida se tu não fizer isso. No dia a dia que a gente vive hoje, não tem como. a gente não dá conta de tudo sozinha, né? A gente acha que dá, né? A gente acha que dá. Não, todo mundo é normal, todo mundo tem sentimentos, todo mundo sente as coisas, né? E eu acredito que até dentro da medicina funcional, dos maiores sintomas, né, são psicossomáticos, vão somatizar no físico, no sentimental, agravando os problemas. Tem muito disso nos pacientes de vocês? Tem muito disso, sim. Deixa eu só pegar um gancho do Rui. Nos Estados Unidos é muito comum a medicina do estilo de vida. For Functional Medicine, não? E aqui nós não falamos muito sobre isso. A recém que está vindo para o Brasil. Mas lá em Harvard tem um congresso anual só de medicina do estilo de vida. Como é que funciona essa medicina? Ela se baseia basicamente em 5 pilares. O sono, que antes vocês comentaram, não estava dormindo bem, a alimentação saudável, atividade física, o gerenciamento do estresse e a importância dos relacionamentos sociais. Blue Zones. Basicamente as Blue Zones. Então é essa sensação que a gente tem, né? Agora, depois do Netflix, todo mundo ficou muito mais claro com as Blue Zones. As Blue Zones, né? e quais são, vamos dizer assim, as questões em comum, né, desses longevos. Então, acho que foi muito bom esse o episódio ali do Netflix, né? Foi então, muito bom. A questão da gente, à tona os italianos, pessoas, as coisas importantes, assim. Não, e os italianos, a parte da longevidade, porque eles falam muito, então a gente vai viver muito, amiga. 200 anos no mínimo. Eu tenho a minha herança se a gente fala que demais. É mais rabugenta. E o interessante é que são 5 cidades, as Blue Zones, completamente diferentes em
em hemisférios diferentes, muito longe umas das outras, e hábitos muito semelhantes entre elas. Uma coisa interessante, porque antes, né, a Tura comentou essa questão que antes achavam que era genética, né? Mas não é isso. Então, a gente vê ali que cada região tem a sua peculiaridade, que nem lá em Okinawa é a questão deles, dos idosos serem valorizados e os jovens se apoiarem nos idosos no crescimento, como exemplo. Então, isso faz com que as pessoas vivam mais, o mexer na terra. Aí depois, já lá na Itália, a questão... Pô, a comida mediterrânea em todos eles, né? Mas a questão da Itália da crença, da conversa, da das fé. amizades, O que da união. mais me chamou a atenção realmente é na Califórnia, ali, aquela questão da Loma Linda, na Califórnia, porque é uma cidade como Porto Alegre, só que é uma região de longevos, e ali tem essa questão do propósito, do tirar o dia para ti, né? Então, de rever sentimentos e estar com a família, então, que é coisa que às vezes, nesse dia a dia, nessa loucura que a gente vive hoje, a gente não consegue ter isso, né? Mas... Então, que nem eles tiram toda semana, um dia. Mas eu tiro. Eu tiro esse dia. Porque eu comecei a pensar, na realidade, quem cria a Blue Zone é a gente. Não, então, qual é a tua Blue Zone? Né? Então, o que você faz? Trabalho demais, tenho muito estresse, mas tiro o meu dia. Não, esse é o meu tempo. Pode ter até uma carga extra em muito tempo, mas o padrão é: ninguém mexe naquele dia. Ninguém mexe no meu dia, naquele momento, naquela hora. E não importa. E funciona. Né? Claro que funciona. Porque eles implementaram os projetos pilotos em outras cidades que não eram Blue Zones e funcionou. Claro. Então funciona para nós. Vamos fazer a nossa Blue Zone. Exato. E como é que foi tua história na medicina, Paloma? Bom, eu comecei sendo dentista lá em Santa Maria. Estão tendo muitas histórias hoje. Muitas revelações. Então, trabalhei muitos anos como dentista, fiz meu mestrado. E depois resolvi mudar. Por consequências. Assim, não tô gostando disso. Sim. Não, na verdade, eu sempre fui apaixonada por odontologia. Sonhava em ser dentista quando eu era criança. Mas acabou que a vida foi me empurrando para a medicina. Dentro da odontologia, eu gostava muito de uma especialidade que era dentro do hospital, basicamente, que era a cirurgia bucomaxilofacial. Então, tu ficava muito em bloco cirúrgico. E eu era casada também com um médico. Então, isso tudo vai te empurrando. Vai te empurrando. Daí eu pensei, bom, então vou fazer medicina. Eu trabalhava ainda como dentista. De manhã fazia cursinho, de tarde trabalhava. Daí passei aqui na fundação, vim para Porto Alegre. Abandonou toda a odontologia. Continuei trabalhando nos turnos que eu não tinha aula. E engravidei no 4º ano de medicina. Das gêmeas. Com 30 anos, eu surtei, achei que eu tava ficando velha, que eu tinha que engravidar. Eu já estava casada há 7 anos e tinha que engravidar. Resolvi. Não imaginei que fossem gêmeas. É bom que já. Mas, enfim, e foi esse o gatilho para minha mudança de estilo de vida. Porque na faculdade, a minha alimentação era muito ruim. Eu não sei como é que era o teu estilo na época da faculdade de medicina. Mas os horários eram muito corridos. Na época da faculdade não existe alimentação saudável. Era muita comida congelada. Existe prova, existe aula, não existe tempo, né? Nossa, na bolsa eu levava pro hospital todinho, nos intervalos de um paciente e outro ali. Imagina, gente. Mas aí a gestação foi a minha virada de chave, depois que as meninas nasceram. Porque daí eu pensava assim, eu não quero que elas tomem todinho. E daí eu me dei conta, mas se eu tomo e acho uma coisa ruim que eu não quero para minhas filhas, eu preciso parar. E eu fui consultar com uma nutricionista. E ela me ajudou a fazer essa mudança. Essa virada aí. E aí que eu descobri essa nossa medicina. Coisa com uma maravilhosa. visão mais ampla, né? Sempre associada, trabalhando em conjunto com as outras profissões também. E aí que eu comecei a fazer atividade física, a me alimentar melhor e mudei totalmente. Hoje vocês dois fazem atividade física, tem esse horário, tem essa disciplina? Eu tenho. Eu tenho também. O que eu trago lá da minha gestão comercial é meta. Então eu tenho uma meta semanal de exercício. E é o que eu também, é a forma que eu também encaro para meus pacientes, né? Eles têm uma meta semanal de exercício. Cumpriu até a sexta e de repente no final de semana quer não fazer nada, não faz. Agora, se você não cumpriu a sua meta, sábado e domingo você tem que
Você tem 2 dias para completar o resto da meta. Talvez não é o tempo, ideal, isso mas é uma um forma que ajuda Não. as pessoas, né? Porque a gente tem que ajudar as pessoas A se ajudar. a fazer e fazer algo que seja viável de ser feito. Claro. Né? Porque não adianta a gente querer botar fazer uma coisa maravilhosa. Eu já vivi isso. Eu sei que, de repente, para aquele executivo que trabalha 14, 16 horas por dia, ele não vê. vai conseguir fazer exercício físico como a gente gostaria que ele fizesse. Mas dá para fazer muito melhor do que talvez ele esteja fazendo naquele momento. É porque tem que ser possível para Tem que o- ser possível. Tem que ser possível. Então, já trazer. Eu sou um médico brilhante, eu dou fórmulas mirabolantes, eu dou uma prescrição certa, mas nada disso vai funcionar se ele não aplicar. Se ele não conseguir aplicar isso. Se sem aplicação, então tem que estar dentro da realidade dele. Não adianta trabalhar 12, 14 ou 16 horas se tu não facilitar a vida dele. Então, ferramentas. Tu dá ferramentas como metas para ele conseguir dar o check, conseguir realmente efetivar aquilo e ter algum resultado. Eu concordo plenamente E outra nisso. coisa, né? Hoje as pessoas gostam de ter metas e alcançar as metas. Né? Então tem gente Porque que dá um gosta, prazer. Né? Dá um prazer. Dá um né? prazer. Então, Dopamina aí, então né? tem gente que tu É coloca ótimo. o desafio e aí quando tu coloca o desafio, aí ele consegue atingir mais facilmente, né? Nem todo mundo atinge Nem todo sempre. mundo, é. Mas para Sim. muitos é mais fácil, né? Porque ele tem uma meta, ele fica estimulado em conseguir atingir aquela meta, né? E até pra Dopamina, né? te mostrar a meta. É, né? exatamente. É do tipo, porque ele tem alguém pra mostrar, não é só pra ele. No início ele vai mostrar pra ti. É pra ele, mas é pra ti também, né? Então essa é bem a nossa parte. Eu entendo E disso. sabe que é bem interessante, porque quando eu vou dar retorno para os pacientes, agora eu acho que a gente já pode espaçar os retornos, passar para 60 dias em vez de 30. Não. Eu não quero vir em 60, eu quero vir em 30. Porque daí eu tenho aquele compromisso de te mostrar que eu fiz. Claro. Mesmo É o que ele coach. dê aquela escorregadinha ali, ele vai tentar recuperar, ou pelo menos vai chegar lá, não, o resultado foi bom. Mesmo que seja mínimo, para ele é importante, né? Eu acho que tem um período de tratamento que a gente vê os pacientes quando chegam, às vezes, na farmácia, assim, que quando eles decidem, assim, eles seguem a risca, assim. Então, é bem importante esse momento. É que nem a terapia. A gente fica aguardando lá a semana. Ansiosamente. Ansiosamente pela terapia. E agora, pessoal, o que os pacientes estão... Obviamente, eu já sei que eles estão procurando, né? Não é só vida saudável, acredito eu. Porque tá chegando o verão e aqui em Porto Alegre, não Porto Alegre, mas aqui no sul, né, a gente tem os períodos bem definidos das estações, então agora chega aquele momento que as pessoas querem o resultado mais rápido, mais para mostrar imediato, né? para mostrar os seus corpos no verão. É isso mesmo que está acontecendo agora? Ou as pessoas estão procurando, não, quero mais saúde ou bullshit? As pessoas querem o corpo dos sonhos. Eu acredito que temos os dois públicos, Ok. né? Mas agora começa uma leva do... Oi, tudo bom? Eu vim consultar. Quero te dizer que eu tenho uma viagem marcada pra praia dia tal. Ou eu tenho um casamento que eu vou ser madrinha e eu preciso estar num vestido maravilhoso. O casamento vai ser na praia ali em janeiro. E o problema é teu agora. Eu vim dividir Eu o meu problema contigo. A responsabilidade pra ti. Então tem muita gente que busca o projeto verão, não só para nós, mas acredito que na academia também começa certeza. a aumentar o público. É a busca pelo resultado mais rápido, o resultado imediato, ainda não tem aquela visão do longo prazo. Mas nesse momento, muitas vezes a gente consegue converter esse paciente, né, trazê-lo para um estilo de vida mais saudável e mostrar a importância de manter esse estilo sempre, inverno, verão. Porque aqui, como tu falaste, nós temos as estações bem definidas Com ainda. certeza. E, doutor Rui? Eu, basicamente, como eu falo sobre só prevenção, saúde, basicamente todo o meu consultório são pessoas que estão indo lá porque querem melhorar o seu estilo de vida e melhorar a sua saúde. E nós, em conjunto, eu sempre digo assim, né? É o médico e o paciente em conjunto Sim. vão elaborar um plano para melhorar a saúde, prevenção e planejar os seus próximos 30, 40, 50 anos. Então, hoje, basicamente, o meu consultório tem muito pouco do projeto verão, vamos dizer bom, assim. porque tu já conseguiu porque doutrinar. o meu trabalho que eu faço nas redes sociais e sempre foi muito baseado nesses 5 pilares, que é os pilares da medicina funcional também. Uhum. Então, eu trabalho os 5 pilares. É o que eu trabalho com meus pacientes, né? É o sono, é a alimentação, o exercício, é os seus relacionamentos e o manejo do seu estresse. Que é o que eu hoje tenho me dedicado muito, porque é mais fácil a gente falar sobre exercício, sobre o sono, sobre a alimentação, é mais palpável. Agora, o estresse... O manejo do estresse, né? Esse é o mais complicado, o mais difícil.
e delonga mais tempo, mais energia, e os resultados, eles não são muitas vezes tão imediatos, né? Não são. Eu digo isso por experiência própria até. Eu adoro contar as experiências próprias. Eu tô com uma dor na cervical, que eu agora, antes de começar, eu comentei com a doutora Paloma, e aí já tomei um relaxante muscular, porque eu não consigo ficar na posição da cadeira aqui. Então, aí eu venho pra cá, mexo um pouco, mexo pra lá. Eu tô com isso já há uns 2 meses, e eu sei que é uma soma de vários fatores, né? E tem estresse, porque Sim. a tensão cervical é onde é o nosso sinal né, Então, clássico de tensão, né? De estresse. A parte boa é que eu sei. Isso A parte boa isso é ótimo. É uma eu sei. coisa muito interessante, porque as pessoas nem conseguem se dar conta disso, né? Então, essa questão que eu assisti a palestra do Dr. Rui colocam em São demais, Paulo. acham que é só o trabalho, não é? A palestra não da é. doutora, nessa questão do gerenciamento do estresse, e é isso que a gente percebe, que as pessoas não se dão conta que isso é um pilar importante, e de como fazer isso, né? Eu escutei várias coisas. Eu escutei coisas do tipo assim, tu tá trabalhando demais. Ok, mas tem um monte de gente que trabalha demais. E, aliás, ou trabalha no mesmo nível que eu e tá tudo certo. Então, ok. Tu não acha que tu tá fazendo academia demais? Tá treinando demais? Gente, aí eu disse assim, não estou. Aí eu lá, com fisioterapeuta, massagista, osteopata personal. E vocês acham que eu não sei o que tá acontecendo? Eu sei, né? Então, só que resolver isso não é tão fácil. Não é? Não, Claro que não. Então eu tô, digamos, há meses ali tentando resolver isso. Agora virei a rainha da mobilidade. Eu faço mobilidade todos os dias. Faço post disso todos os dias, né? Pra entender Porque é outra coisa importante, né? Exato. Então, inotrópicos, e vai, e melhora o sono, e tira os anti-inflamatórios. E eu disse assim, eu sei o que é, mas tudo bem. Vamos lá, eu preciso... Só que muitas vezes a solução daquilo não é tão rápida, e a dor não vai sair. Então, tu tenta solucionar um problema que às vezes é emocional, é familiar, somatizou, só que aí o problema não depende só de ti, né? Então depende de vários fatores estarem em congruência. Então tu tem que saber aprender a lidar com isso. E não vai ser somente o Dr. Rui, só a doutora Paloma que vão auxiliar, mas não vão solucionar, porque tem que partir, né, daqui também conseguir entender isso. E aí eu acredito que na tríade de profissionais vai ter o personal, vai ter o fisioterapeuta, o osteopata, mas vai ter o psicólogo, né, vai ter todo mundo junto para conseguir chegar num resultado, né, disso. Com certeza. Para dormir melhor, para utilizar todas as armas, né? Sim, utilizamos nootrópicos e muito, né? Aqui. Não sei se vocês gostam de prescrição de nootrópicos, disso também. Eu acho sensacional. Tu sabes que também o estresse, ele tá muito presente nas crianças. Sim, é mesmo. Impressionante. Bruxismo, dores cervicais, dor de cabeça. E é muito interessante que é como a criança vê o mundo, é como nós adultos, né? Encaramos o mundo, e como as crianças também encaram. As crianças também têm várias fases, né? E aí, eu não sei, será que essa questão eles lidam muito com as telas, né? Muita coisa de desafio, assim, também. Talvez eles fiquem super estimulados, não sei se é... Claro, e o uso do celular também, né? Tu fica numa posição... E eles jogando aqui. E, aliás, tem estudos mostrando que crianças que sofreram traumas na infância ou na gestação vão ser adultos doentes. E o trauma pode ser trauma físico, psicológico, a gente nem sabe. pode ser... Porque o que mais importa não é o trauma em si, né? Mas como que o teu cérebro processou e que resposta ele tá dando. Porque, aliás, tem estudos, inclusive, com gêmeos idênticos que passaram pelo mesmo trauma, pelo mesmo estresse. Um se tornou um profissional de sucesso e o outro teve um monte de doenças e teve muitos problemas na vida. E, na verdade, a questão foi como que o cérebro interpretou e que resposta aquele cérebro deu, né? Que isso também talvez tenha até alguma coisa genética de alguém ter em gêmeos, né? Sim, em gêmeos. Eles pegam idênticos, gêmeos. né? E aí deu totalmente diferente, né? Então, existe muita coisa que a gente também não consegue mensurar e entender né? totalmente, Porque se né? pensar, que dizem isso, né? Que cada um reage ao estresse de uma maneira. Essa situação, por exemplo, gêmeos, a situação é a mesma. A criação, a alimentação, em geral... A gente pode dizer pelo que menos é o que tenta, né? Pelo pelo menos pode estar dizendo aí agora com os gêmeos. Porque elas sempre gêmeas idênticas. Eu conheci as meninas. Elas são completamente diferentes. É. O estilo, assim, o estilo delas, assim, então tu vê que elas... uma extremamente estressada, com um bruxismo terrível, dores de cabeça, já fizemos todos os exames, não tem nada, simplesmente é como ela encara
E a outra que passa pelas mesmas situações, good vibes. Estudam juntas, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmo quarto, tudo igual. né? Então é a forma com cada Mesma um encara. genética. Agora, tem- imagina tu dizer, não, tu tem que encarar de forma diferente. Não é Não. bem assim, né? Não é exatamente mesmo? assim, né? Ai, mas isso não é um problema pra quem, né? Pra Isso, pra quem? Exatamente. Não, isso é bem interessante, né? E como lidar com isso, né? Isso é uma coisa que ainda não tem, assim, de melhorar. Quais são as dicas para melhorar essa questão do estresse, doutor? O que o doutor costuma recomendar para os pacientes? Vem muito esses pacientes, tipo, eu não sei o que eu tenho. Assim, muito. E assim, quanto mais a gente entende e estuda sobre isso, mais tu identifica isso nos identifica pacientes. Ou que- parece que mais vem isso, né? É uma coisa interessante, né? Sim. Estuda alguma coisa diferente, daqui a pouco, pá, aparece um paciente que Começa tem a aquela doença ou aquela, E vai vindo aquela um patologia, né? e vai vem vindo um atrás do do outro. outro. Quanto mais, quando eu tava preparando aquela palestra, né, sobre estresse, depois daquilo, o que veio de paciente, assim, que o principal problema da pessoa era o estresse. Agora, como é que tu, primeiro, a pessoa tem que se dar conta que o estresse é um problema pra ela. Para ela. Sim. Porque tem muita gente que diz, não, mas é que esse estresse que eu tenho aqui que me faz eu conseguir atingir todas essas coisas que eu consigo atingir. Sim. De uma certa forma é verdade, né? Porque um pouco de estresse faz bem também. Claro. E nos leva e nos motiva a fazer grandes coisas, né? Saindo do, Sem um pouquinho do de conforto. estresse, Saindo do conforto. Não Ok. vai ter, né? Tudo bem, elevar o cortisol faz parte, mas não O tempo todo. não né? o tempo todo todo. e depois remitindo dor. Não. Exatamente. E E aí? aí, a primeira parte é ter consciência. Acho que essa primeira... Se não tiver consciência, tu não vai nem buscar ferramentas para tentar mudar. Tem alguns adaptógenos, eu gosto muito de adaptógenos, eu gosto gosto muito de também. ashwagandha, eu gosto muito do relora. Eu também. Muito. Nossa, eu sou a amo. rainha da Serena. ashwagandha. Ashwagandha é maravilhoso, né? Nossa, alguém aqui, finalmente, amiga, não vai dizer assim, nossa, quando disseram que ia ser proibida, como assim? A melhor. Aí eu disse assim, muito ashwagandha. Ele é um adaptógeno Eu muito adoro interessante, né? Porque ele regula, ele é um regulador do estresse, então ele tem E uma me deixa série de bem ações. demais. Eu Tomo gosto toda muito noite. de ashwagandha, relora eu gosto Magnésio, muito. eu tava pensando aqui em questão do bruxismo, o magnésio é Magnésio. muito Magnésio, teanina, É. taurina, tem tantas coisas boas pra gente usar, né, de suplementação, mas também tem coisas simples como um chá de camomila, né, um chazinho, né, É uma isso aí. coisa, é um conforto, Exatamente né? isso, é Aquela conforto. aguinha, às vezes só de tu pegar a xícara a de noite, xícara. né, com um pouquinho, não faz muito chá de noite, né, mas só um pouquinho de chá com uma camomila, uma coisa simples, né? O ritual. O ritual. Isso já ritual da- calma, né? A melissa é muito bom, que a Melissa. melissa acalma os pensamentos. Então, às vezes, as pessoas não estão muito Vamos botar agitadas. uma dose de melissa cavalar A no chazinho. lavanda. A lavanda né? também. Lavanda é muito bom, né? Mas eu acho que tem outras coisas que também são muito importantes que a gente pode fazer. Que não é fácil, por exemplo, meditação. Meditação é... Então, Isso eu é tento todas as fantástico, manhãs, só que acordo às é- 5 pra isso. Só que nem sempre digamos assim, eu vou lá e faço a guiada, faço 2 ou 3, né? Gosto muito da Melissa Zucal, do Yoga Mudra. Eu adoro ela. Eu amo. Faço todos os dias de manhã, no mínimo 3. Uma é sempre sagrada e tal, aquela, e depois faço 2, às vezes, diferentes. E assim, tem dias que eu tô compenetrada com ela e tem dias que não. E eu vou fazendo igual, tipo assim, isso tem vai que ser botar ritual. isso numa rotina. Uma rotina, Eu né? já tive períodos que eu já fiz, mas agora eu não tô conseguindo fazer. E eu noto que quando mais estressada eu tô, mais desequilibrada, assim, daí eu vou lá, faço o reiki lá na minha... Aí dá uma alinhada, eu consigo. Então isso eu acho que é importante, assim, as pessoas entenderem que às vezes a própria rotina dessa coisa do estresse não permite, às vezes, a gente chegar e conseguir concentrar e fazer. A disciplina da meditação é uma coisa bem Eu interessante. tento muitas vezes meditar, mas assim, eu tenho períodos que eu medito todos os dias e aí quando eu me vejo, passou um mês e eu não meditei. É bem Sim. E eu tenho a minha mãe foi instrutora de yoga e é instrutora de meditação, então eu faço a meditação guiada que ela fez pra mim, muito legal. Olha, né? muito! Aí eu faço uma pra Exclusiva, mim, né? Exclusiva, né? filho. Mas assim, às vezes eu me pego, faço um mês sem fazer. Pra te ver, né? Como o ser humano, a gente vai criando até umas armadilhas. Hoje não dá, hoje eu me atrasei, hoje eu não sei o quê, minha filha é pequena. Hoje aí eu minha tô filha com sono. acordou e eu não sei o quê. eu já fui atender. A gente vai achando desculpas no nosso cérebro pra gente, né, não fazer aquilo que a gente A deve famosa fazer. sabotagem. Porque a meditação pra mim seria a melhor ferramenta. Mas ela é difícil porque ela depende só da pessoa. Uhum. E precisa ser feita diariamente. Né? Diariamente, Então, né? essa repetição não é fácil ter essa disciplina. Acho que o que mais falta em muitas pessoas é a disciplina. Né? Não é fácil. E não é fácil ter essa disciplina. Não, eu me orgulho muito disso.
Eu sou absurdamente disciplinada. Então, digo assim, Graciane. botei as metas. Né, as metas. E a missão dada é missão cumprida. Então, vai ter mobilidade todos os dias? Vai. Tá, vai ter meditação? Vai. Vou acordar às 5 da manhã? Vou estar com sono? Dane-se. Então, aí eu sou muito rigorosa comigo. Não sou com os pacientes, né? Aí depois ela não sabe por que tá com dor nas costas. É a rigidez que ela lida com a situação. Já diagnosticamos aqui, amiga, sinto muito. Sim, aí eu tento aliviar. Aí o aliviar parece que eu tenho culpa, né? Eu sinto culpa de aliviar as coisas. Eu não posso aliviar isso comigo. Posso aliviar com o paciente, posso enxergar isso, mas comigo... Tua barra é muito alta. A barra dela... Tá, é aqui, a régua tem que ser essa. Então, boto isso, mas eu sei, né? A parte boa é que eu tenho consciência, né? Eu tenho consciência disso, então às vezes eu tento aliviar de alguma forma, mas boto isso sempre como as metas e sou rigorosa com todas essas metas e sei disso, mas a meditação eu tenho que concordar, amiga. Tem gente que medita antes de dormir, né? Eu gosto de acordar, aí eu acordo mais cedo. São dois momentos, na verdade, que as pessoas podem fazer à noite, antes de dormir, é tu fazer a reflexão, né? De como é que foi teu dia, o que eu projeto para o próximo dia. Então, isso é uma organização, já que a mente, então, já vai dormir mais tranquila. Então, por isso que as pessoas dizem, tem de dia. Que horas tu acha essa indicação da meditação? Acho que é mais fácil de fazer ao acordar. Ao acordar, eu também Porque depois acho. A vida começa e a vida muitas vezes vai levando as pessoas naquele turbilhão e aí... Eu também acho que é o acordar cedo. E eu digo às vezes uma coisa, doutor, não sei se é certo. Às vezes as pessoas, não sei meditar. Eu aprendi a fazer exercícios de respiração, eu digo. Isso. Que aí a gente não fica, que meditar, as pessoas pensam que tem que estar levitando, né? Uma oração, uma coisa outra simples. Oração antes de dormir. A oração é uma forma de meditação. Com certeza. Com certeza. E também ajuda muito. E outra coisa que não é bem oração e meditação, mas eu acho que faz todo sentido quando a gente tá falando de performance, de você querer atingir os seus objetivos, é você ter afirmações e gratidão, né? Isso é uma coisa que é tão poderosa, mas precisa ser feito também, tem que ter repetição. Vocês falam com o universo antes de dormir? Eu falo. Eu falo todo dia. Toda noite. E ensino toda minhas noite. filhas a falarem também. Eu, tipo assim, o que eu peço, né? O que eu peço, o que eu agradeço, agradeço e tal, mas peço. Aí, tipo assim, peço, mas assim, me comprometo, né? Ó, eu pedi tal coisa, mas eu vou me comprometer contigo também. Então, pra mim é uma via de mão dupla. Mas essa questão, tem até um livro, né, que fala que são exercícios, né? Porque na realidade a gratidão é um exercício. Então a pessoa, ela tem que exercitar isso. Tá, mas por que eu fui grata? Né? Tal situação. Então a pessoa começa a fazer esse exercício, porque senão no dia a dia a pessoa muitas pessoas só vive. Só existe. Então a gratidão é um exercício, assim, que legal isso, sou grata, né? Então essa coisa de eu sou grata é muito poderoso também. E pode ser coisa simples, né? Eu sou grata. Não precisa ser coisas muito complexas, e não precisa ser coisas muito grandes. Não. Pode ser coisa muito simples. Tem uma frase que eu coloco todos os dias no meu Instagram, né? E as pessoas, tipo assim, lembrei de ti e tal, por causa da frase, né? Porque eu boto lá aquele mantra que tá lá. Então, tudo vem a mim. O curtinho é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? E aí eu fui transformando isso, assim. Tudo vem a mim com muita facilidade e eu aceito com alegria, recebo com glória e integro a minha vida. Porque senão tu só recebeu com facilidade, foi embora, alegria. Não, eu integro tudo isso à minha vida, né? E por isso tudo eu sou grata. Então, boto todos os dias isso. Então, assim, repito, escrevo, leio, vejo, né? E pra aquilo ficar em mim todos os dias de manhã. Tipo assim, legal. Eu vou receber, mas como eu recebo? Com alegria, né? Então, eu vou integrar isso com o quê? Com gratidão. Então, eu modifiquei aquilo para que aquilo servisse para mim, né? Para colocar. E faz um efeito danado ler aquilo de manhã. Às vezes eu recebo as mensagens das pessoas assim, essa tua frase fez diferença pra mim. Às vezes eu falo ela um pouco diferente, mas ela fez diferença, ela botou. Então, então a gente conseguiu tocar alguém. Já dei um check na vida, tipo assim, já consegui melhorar o estado de espírito de alguém também. Eu acredito que deva ser muito isso o nosso trabalho e deva ser dentro disso a medicina funcional. Né, da gente conseguir trazer isso pra alguém. Claro, porque muitas vezes uma das coisas que tá faltando pra alguém ter saúde é propósito. Propósito na vida, não é nem propósito de saúde. Muitas vezes falta de propósito. Aí tu olha aquela pessoa, a saúde tá ruim, na verdade é só um efeito, é um sintoma de falta de propósito. E o que eu vejo de pessoas ou que não gostam de que fazem, que trabalham,
ou que tem problemas na família, né? Ou traumas do passado que não estão conseguindo resolver, ou fica preso naqueles traumas. Eu não sou feliz, eu não tenho dinheiro, eu não faço isso, por que tal coisa? Mas até quem tem dinheiro e não tem propósito é a mesma coisa. É a mesma coisa. O cara é tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. Ou às vezes a pessoa já vive em vários círculos sociais, então às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas essa coisa não tem o propósito e a pessoa vive deprimida, a pessoa, né, pode viajar, fazer o que tu quiser, fica pensando, meu Deus. E aí a gente de repente lá de cá, meu Deus, tu tem tudo, pode viajar pra qualquer lugar, não tem compromisso. Não mas é isso mesmo. Qual foi a estrutura familiar dessa pessoa, se ela às vezes não faz terapia, né, então provavelmente não faz. Aliás, tem várias histórias de grandes empresários que ao venderem a sua empresa conseguiram um câncer e morreram logo. Tem várias histórias, assim, incríveis, assim, de que a pessoa tinha um grande propósito, quando aquele propósito foi embora, ele parece que também foi embora, né? Então é importante a gente manter... Se a gente quer ter uma vida longa e saudável, a gente tem que manter o nosso propósito firme, objetivo, claro e bem simples também, né? E ele pode mudar também na nossa... Conforme a vida vai passando, a gente vai mudando o nosso propósito. É isso que eu acho muito legal. Tipo assim, mas tu não falava isso, não, mas agora eu evoluí. Agora mudou. Que nem a história que ele disse assim, eu tô na medicina, agora eu não quero mais. Eu amava cirurgia cardíaca e tal. Parei, né? Parei 3 anos, fazer outra coisa. Não, agora eu vou voltar. Agora eu descobri um propósito pra isso aqui. Beleza, eu vou voltar. Sim, que ótimo a gente poder ter essa autonomia. A gente poder mudar também, né? Porque assim, eu mudei de opinião, né? Sim, fez sentido. Daí a medicina fez mais sentido. Adorei medicina, depois não quero mais medicina e agora eu voltei pra medicina. Então essa é a nossa capacidade de se reinventar porque a gente tem fases na vida, né? E a gente tem, acho que um ciclo que cada um de nós tem que passar. E a gente não pode negar as coisas que nos vêm, né? Não, porque senão fica duro. Vai ficar duro, aí tu tá lutando contra algo que o universo tá te mostrando, olha, tu tá negando, vai ser pior, porque até isso acontecer, tu vai sofrer até tu aceitar. Né, até tu aceitar a sua situação. E no passado, nós éramos condicionados assim, para ter sucesso, você tem que fazer a faculdade, você vai seguir essa profissão para o resto da vida. Essa. Para o resto da vida é uma palavra muito importante, né? Tinha que ser pro resto da vida. Não era? Era isso. Eu tenho que confessar que eu já tive 2 crises ao longo da história da família, porque eu desde criança, assim, eu sempre gostei da área médica. Pensava, vou ser médica. Aí até que eu decidi ser farmacêutica, porque meu irmão teve já contei aqui, teve uma alergia. E aí um farmacêutico que ia lá fazer umas fórmulas manipuladas, meu irmão passou aquilo e curou. Ele era alérgico, assim, né? E passou, eu digo, nossa, é isso que eu quero fazer, curar as pessoas. E aí foi que começou a história da farmácia. Então, assim, mas lá em 2000, a farmácia já vai fazer 26 anos no ano que vem, né? E eu sempre tinha esse propósito de juntar alimentação, sempre quis fazer nutrição, né? Já comecei medicina tradicional chinesa, homeopatia, então sempre nessa via mais natural. Mas eu sempre concordo com a doutora, o campo da farmácia e da medicina, ele é muito amplo. E ele tá para ser usado, tudo tem o seu momento e a sua hora, né? E eu lá em 2009, eu tive uma crise que eu acordava e dormia pensando, não é isso que eu vou fazer, não quero. E aí eu me reinventei lá na farmácia e toquei. Então já de 2009 para cá. E agora eu comecei com uma outra crise, assim, de estresse, tá muito puxado o trabalho, tá mais difícil lidar com as pessoas estão impacientes, imediatistas, e aí uma série de situações, assim, tem um número de funcionários grande, assim, né, então, né, pra mim, e aí eu digo, bom, alguma coisa tem que mudar, então eu tô nesse processo agora de... Ela vai fazer nutrição, vai ser minha colega duplamente. Talvez mudar a forma de gerir, ou sei lá, alguma coisa, então já voltei ao processo de terapia, mas é muito interessante como daqui a um pouco eu vou... que nem foi da outra vez, vou inventar, não, mas é isso, eu sei que eu gosto de fazer isso, mas talvez é de fazer de outra forma, sei lá, dentro do que faço, pode achar maneiras diferentes de fazer o mesmo. E aí eu fico pensando, já pensou as pessoas que nunca vão sentir essa sensação de fazer o que realmente brilhou o olho delas, se apaixonou e tal? Porque eu disse isso pra ti, eu acho que faz um mês atrás, eu disse assim, amiga, descobri minha paixão, né? Porque a gente faz experiências gastronômicas, né? Então, dentro do laboratório culinário tem um guarda-chuva e a gente tem o Cooking Experience, que é uma experiência que a gente leva para clínicas, empresas, bancos, enfim, para a empresa que quiser ou o cliente que quiser, trazendo uma experiência sensorial para as pessoas. Então, a gente tem aulas de meditação, tem palestras sobre probióticos, sobre o que for, né? Dependendo do público. Mas eu levo depois essas pessoas para a bancada, né? E elas vão cozinhar comigo.
E o brilho, aquele brilho, aquilo ali, o ensinar a comida, o ter essa experiência, esse toque, pra mim, brilhou meu olho. Quando eu terminei o evento lá em São Paulo, eu liguei pra Rochelle e disse assim, amiga, descobri o que brilha meu olho. E sabe que isso é demais. Isso é demais, né? Demais, isso é demais. muito interessante. A dor passou. Tipo assim, a dor passou. Aquele dia eu não tive dor. Eu disse, a dor passou. Eu disse, olha aí, descobri. E eu trabalhei como um cavalo, entendeu? Pra aquilo acontecer. Eu perguntar pra vocês aqui uma outra questão, porque isso é interessante, Graça, que eu tenho pessoas que não têm o hábito de lidar com a comida, assim, né? De preparar suas comidas. Eu não sei como é que é os pacientes. Como é com vocês? Os pacientes, como é que são? Como é que eles chegam lá? Eles preparam a comida? Eles vão comem congelado? Como é que vocês fazem isso na vida de vocês? A maioria dos meus pacientes não faz a sua própria comida. Daí na clínica nós vamos estimulando, né, a importância. Às vezes almoçam na rua, preparam alguma coisa daí para organizar. Comem o que as pessoas não sabem nem organizar isso, né, em casa, muitas. E não sabem nem os ingredientes que foram usados no alimento, o que eles estão ingerindo. Eu sempre comento da importância, né? Nossa, se tu cozinhasse na tua casa, tu vai ter certeza dos ingredientes que tu foi ali, tu comprou o melhor, né? Não digo mais caro, mas o mais saudável. Claro. Porque não vamos nos iludir que no restaurante vai ter o melhor ingrediente. Não. Muitas vezes é o mais em conta que estava no mercado claro. naquele dia. E sabe, é a praticidade. Sabe por que eu trouxe isso? Porque uma das coisas que agora no Congresso de Nutrição Funcional foi comentado é essa questão da energia do alimento. Né? Então, aquela coisa de procurar, às vezes, na feira mais próxima vamos dizer assim, o alimento não viajou tanto para chegar até a casa da gente. Então, esse alimento ele tem uma condição energética melhor. Naturalmente, ele vai nos gerar uma energia melhor, que é a história de ir na feira, o alimento orgânico, que ele foi tratado, de certa forma, já com um cuidado maior, né? Então, assim, nem todo mundo consegue isso. Mas eu já tô levando pessoas na feira de excursão, amiga. Eu já tô levando pessoas pra conhecer a feira, olha aí. E eu fico muito feliz, eu levo as pessoas na feira. Graça, eu quero ir na feira contigo. Venha, 7 horas estaremos lá e a gente faz essa viagem. Isso é um hábito que eu tinha, não tenho conseguido mais, mas é um negócio muito interessante. A energia que rola ali na feira, teu dia é diferente, tu tá em contato com... É muito interessante isso. E a energia que tu prepara os alimentos também. Então é um cuidado que as pessoas às vezes não sabem, que é um autocuidado, né? A alimentação é um autocuidado. Sim. Sabe que eu acabo não tendo muito tempo para preparar a minha comida no meu dia a dia, mas eu tenho uma pessoa maravilhosa que faz a minha comida. A Tata, a Santa. E ela prepara o café da manhã, o almoço, algumas vezes... Eu tento organizar a minha vida para algumas vezes conseguir almoçar em casa. Para tentar, inclusive, almoçar com a minha filha. Tenho uma filha de 3 anos. Sim, aí eu tento, dentro do possível, jantar e almoçar com ela. Claro que muitas vezes não consigo isso, mas eu tento ter uma comida mais natural possível e passar essa consciência sobre a comida para a pessoa que prepara a nossa comida. E aí, em alguns momentos especiais, eu gosto daí de fazer. Aí eu sou italiano, né? Então eu gosto muito dessa coisa da comida. Italiano, se não gosta de preparar comida, tá errado. Tá errado, né? Tá errado. Mas hoje em dia, a maioria das vezes eu consigo fazer isso nos finais de semana. Daí eu gosto de reunir daí a minha família, né? Minha mãe, meu pai, e a gente fazer a comida juntos, né? Isso então, é muito bom. A gente tem essa questão muito afetiva de fazer a comida a 4 mãos, né? Todo mundo junto, da família italiana mesmo. Eu tô louco pra minha filha ser um pouquinho maior pra ela poder estar junto cozinhando com a gente, né? Porque comida é amor, na memória, comida né, é amor, doutor? né? É isso que fica na memória. Comida é amor. Pelo menos é a forma que italiano sempre é comida e tá tudo em volta da comida, né? A gente tá em volta da mesa. Então, a minha mãe, quando ela foi a casa que a minha mãe hoje construiu pra ela, a gente construiu a parte da cozinha como parte integrante da vida e da sala. E o fogão tá assim numa região especial, né? Não tá num cantinho. É uma parte... As nossas cozinhas são assim. É assim, né? É o protagonista ali daquela a minha casa área, né? Meu apartamento é desse tamanho e a cozinha ocupa todo o apartamento, assim, todo o apartamento. E da Rochelle a mesma coisa, assim, integrada. Não, eu não vou cozinhar sozinha num cubículo, eu quero todo mundo aqui. Todo mundo, essa é a sensação. E eu acho que na questão de comida, assim, eu acho que é muito importante a questão do orgânico. Mas eu acho que tem gente que acaba ficando uma coisa meio chita demais. Eu acho que a gente tem que ter bom senso.
Isso. Acho que o bom senso na Sim, vida... É tudo, é porque tudo. às vezes os pacientes dizem, doutor, tu come todo dia só orgânico, porque não sei o que. Eu disse, não é bem assim, né? A gente faz o que é melhor que a gente possível. consegue O fazer. melhor, é isso. Porque senão também vira... Não é. Não, a neurose A não. neurose, não eu digo assim, gostamos. é pior do que qualquer outra coisa. E o que eu tenho alguns pacientes que são neuróticos, que só comem orgânico, que não sei o que a água é não sei o que, parará. Sim, E né? estão Alcalina. mais contaminados que o Sim, resto de mais todo mundo. inflamados. Porque também, né, nossos pensamentos ruins Tu sabe contaminam que, muito, né? não sei se vocês concordam, mas eu sempre digo assim, o paciente fica assim, ai não, agora a gente vai comer lasanha de abobrinha e etc e tal, e o sorvete é só assim, sem açúcar, sem isso, sem nada, senão, para aí, olha só. Quando tu tiver a fim de comer uma lasanha, tu vai lá e come de massa. Tu vai lá e come a lasanha que tu quer. E depois volta ali, tá tranquilo, tá tudo certo, tá? Porque senão tu vai comer a lasanha de abobrinha e vai sonhar com essa lasanha de massa. Isso. E aquela lasanha de massa vai ficar lá todo o tempo até o dia que tu vai te irritar e tu não vai querer ver nunca mais nenhum outro tipo de comida. E a lasanha de abobrinha. Então, quando já vem de comer o brigadeiro de leite condensado, não coma o de batata doce, fit, etc. Vai lá e faz na panela o de leite condensado e come. E deu. Tá tudo bem. Eu concordo contigo. Radicalismo a gente não consegue Você vê, manter não. por muito tempo. É aquele paciente que vai fazer uma dieta perfeita, entre aspas, naquele momento. Naquele período e a ali. tendência E aí é pergunta, chutar o mas tu balde come depois. isso? Eu tô assim, gente, como? Como? Eu me lembro, eu falei pra um paciente meu, ele perguntando assim, qual era a minha comida afetiva? Eu disse, olha, tu vai rir, mas quando eu era criança, o pai sabia se eu tava doente ou não de verdade, quando ele trazia os salgadinhos da Elma Chips, né? Tinha um saquinho, um saquinho, tinha 5 sabores, viu? Alguém lembra? Eu lembro. Daquilo. Aí, tipo assim, aí tinha, Eu aí lembro tinha, isso aí tinha o perfeitamente. Fandangos, o Stick, o Cheeto sabor queijo, o Pingo Douro, Nossa, lembra mesmo. e os cebolitos, que era meu favorito. Eu amava cebolitos. E eu disse assim, ó, aí o pai sabia assim, se eu comesse aquilo, eu não tava doente. Entendeu? Eu comi. Fazer o se eu, teste. se eu negava aquilo, eu disse, então ela tá mal mesmo. Né? E aquilo era minha comida afetiva. Aquele salgadinho, os Cheetos. Então, eu disse, então quer dizer que tu, invariavelmente, olha, às vezes quando eu tô depressiva e tal, eu vou lá no mercado e compro um Fandangos. Nossa, tu come esse processado? Eu disse, olha, às vezes, gente, eu vou lá e o Fandangos me faz tri bem. E eu como um Fandangos. Eu sei, tá tudo certo. Eu continuo treinando, meditando, fazendo aquilo ali e comi um Fandangos. E foi uma comida afetiva. Tá tudo certo. São os famosos comfort foods. E é um Atendem processado, essa- mas tu ficaria melhor. Gente, ok, ficaria melhor. Mas isso não é todo dia, sei lá, é uma raridade. E eu fui lá e comi o Fandangos e me senti acolhida por um Fandangos. E tá tudo certo. Entendeu? E continuo comendo orgânicos todos os dias. Mas porque é uma rotina minha, né? Sabe que eu me dei conta, ontem eu estava preparando lá o bolinho e tava uma senhora preparando a comida, né, e eu fui fazer o bolo, porque minha avó tinha confeitaria e trabalhava em casa, fazia bolos, minha avó era famosa lá em Butiá, os bolos e os salgadinhos e coisa. Então isso é porque a gente sempre... Natal, Ano Novo, a gente estava junto nessa questão da tua filha, estava dizendo, a gente estava junto, era pequena e eu ficava lá fazendo as bolinhas do doce, era véspera de Natal, a gente ia jantar sempre à meia-noite, porque a minha avó tinha que entregar os bolos, os salgadinhos, tudo antes do Natal, mas aquilo ali toda a família participava, todas as minhas tias, meu irmão, todo mundo, a gente estava sempre junto ali, então é uma memória afetiva que a gente leva, então sempre, eu faço rapidinho ali, mudei para uma receita funcional, mas eu faço. Mas é isso aí, eu tenho... A gente vai adaptando as receitas. A minha avó faleceu, acho que faz uns 10 anos, e ela deixou os livros, os cadernos de receitas, que são as receitas que estão nas minhas paredes, né? Eu tirei, assim, as receitas têm mais de 70 anos e eu fiz quadros de algumas receitas da avó. E sobraram as agendas, os cadernos, e eu disse assim, olha, eu vou transformar isso aqui em livro, mas vou ter que transformar a receita dela, né? Porque, digamos assim, as farinhas, o que ela utilizava, a quantidade de açúcar, mas aquilo ali é memória, então, digamos, isso ficou. A gente só transforma a receita, mas o amor... Pelo alimento e fazer o alimento continua o mesmo. E olha como são as coisas, isso é interessante, porque eu também tinha, a minha avó tinha o caderno que eu ajudava, eu tinha que ir lá ver as receitas, o que ia na receita, e a minha avó ainda estava viva, eu disse, vó,
eu quero o teu caderno, quando tu não quiser mais esse caderno. Foi a briga depois que a minha avó faleceu, porque aí, como eu dei muito valor pros cadernos... Eu pedi em vida. Não, Mais deu uma esperta. briga louca, todo mundo queria. Aí eu disse assim, eu dei valor. Eu disse, olha, a única coisa que eu quero da avó são os cadernos de receitas. Brigaram. Os netos brigaram. Eu disse assim, gente, vocês nunca deram bola pra esses cadernos de receita, agora estão brigando por isso aí. O meu tio fez um livro das receitas da minha avó e tal, pra família, pra ela ainda era viva. E eu guardei, assim. E ela disse, não, filha, mas eu passo a limpo pra ti. Eu Não, eu quero esse. Eu quero aquele que a gente usava Rasgado. na cozinha. Tenho lá. Com gordura e tal. A gente quer esse A aí. memória afetiva tá naquele Tá livro. naquilo ali. Ai, que legal. Bom, então falamos já de toda a história familiar Exato. aqui. E aí, perguntando, gente, sobre... Eu até estava falando com a doutora Paloma antes, em relação à nutrologia, nutrólogos e tal. E isso, tecnicamente, é uma especialidade nova, né? Acredito eu. Nutrologia ou deve não, ou já fazer tem uns- muito tempo. Não. Ela foi considerada pelo Conselho como uma especialidade médica em 1978. Não é tão Então, jovem, não. Tem aí Mas 40... se for comparar com a cardiologia, 45 ela é um bebê. anos. Ela é um bebê. Então, E o que trata a nutrologia? Porque às vezes as pessoas pensam, a nutrologia, então ele é nutricionista? É o que dizem. E aí, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O que o profissional, o nutrólogo, efetivamente cuida, trata? Ou quando o paciente busca, ele entende o que ele está buscando? Eu acho que... eu acho que tem uma confusão muito grande com é o isso que eu ia dizer. nutricionista e o médico. Uhum. Né? Então, o paciente às vezes se confunde ainda. Como ainda é uma especialidade recente, entre aspas, dentro da medicina, não são muitos profissionais. Então, eu acredito que gere essa confusão nos pacientes. Mas, geralmente, eles vão buscar uma alimentação mais saudável, um estilo de vida melhor. Possuem alergias alimentares, não sabem qual é o problema deles, eu como e passo mal. Eu acho que tem muita coisa envolvida aí. Eu acho que a nutrologia... A minha irmã é nutróloga. Né? Então eu convivo todo dia e muitas vezes me confunde eu como um nutrólogo, né? Eu digo, não, eu sou um clínico geral que trabalha prevenção e saúde e quer trabalhar no estilo de vida, é comigo, mas a nutrologia pura, eu acho que tem os profissionais, a nutrologia ela é um campo muito vasto e o médico nutrólogo vai trabalhar desde o hospital na UTI, trabalhando com nutrição enteral, parenteral, ao nutrólogo de consultório, onde vai fazer todas as orientações dietéticas, pode até fazer o plano alimentar também, né? É muito amplo a gama de ações do nutrólogo e lembrando que hoje a gente está cada vez uma população muito doente, com síndrome metabólica, com alterações de glicose, de insulina. Muito, né? Muito. E a gente precisa desse apoio desse profissional, porque é muita gente que está doente e as pessoas estão, às vezes, elas não sabem para onde correr, né? Elas não sabem mais o que fazer e aí às vezes vai pra internet, né? Porque já tentou tudo e começa a fazer dietas mirabolantes e... porque tal pessoa tá lá no Instagram e tá com o corpo maravilhoso e fez alguma coisa que talvez nem é. Isso vem sempre, né? E aí fica uma coisa muito vazia e aí a pessoa também já fica desmotivada. E uma das coisas que eu também vejo muito é assim... Hoje em dia, com as mídias sociais em geral, as pessoas podem até estar muito bem. Tá com um corpo maravilhoso. Mas daí olhou na internet tem um melhor. Aí já se sente que tem um corpo horrível. E se tá na internet é verdade. E uma das coisas que eu tava vendo alguém falar é o seguinte... O grande problema hoje é porque sempre vai ter alguém melhor que tu. Comparativamente, em qualquer coisa que tu pode pensar. E não com ele mesmo. E não com ele mesmo. E aí, essas pessoas que ficam buscando muito no outro, estão sempre infelizes. Porque nunca é bom o bastante, né? Porque sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa melhor que tu tem. E nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. Isso é uma forma que eu vejo das pessoas que estão cada vez mais ansiosas, mais infelizes. E a gente estava falando, né, relacionamentos e manejo de estresse. E depressão. E felicidade é uma coisa assim... que é subjetivo. Subjetivo. E as pessoas hoje, eu não sei, elas estão buscando a felicidade no outro, né? E a felicidade está na gente mesmo. Na gente. Pergunta. Depois da internet, do boom... Piorou, né? Piorou, eu acho que piorou muito. Piorou, né? No campo piorou a procura, os tipos de sintomas, o que aconteceu, o agravamento dos sintomas e da somatização, né? Acho que internet, mídias sociais e pandemia, né? Pós-pandemia, a gente sabe que hoje a gente está sofrendo muitas consequências e cada vez mais a gente vai entender
a gente vai entender no futuro ainda as consequências de tudo que aconteceu, né? E de toda essa... E que vem As crianças estão acontecendo. crescendo, né? Que passaram por isso também. Dizem que até 2030, 75% da população vai ter algum tipo de distúrbio, né? Assim, ansiedade, depressão, vai estar isso estabelecido. Mas ontem a doutora estava falando sobre essa questão, né, doutora, que os pacientes vêm buscando, eles vêm na expectativa, assim, tinha muita convivência com o cirurgião plástico, então, assim, às vezes as pessoas chegavam até com, olha, eu quero ficar assim. Não, peraí, essa aqui é uma pessoa, tu é outra. Então, essa dissociação, a imagem do que ela vê e projeta é bem... Ainda mais agora com antes e depois, né? Digamos, agora sim. Agora sim. Se antes já era isso, agora com agora... antes e depois, nada contra, tudo bem, colocar o antes e depois, mas aí vira aquele sonho, não, então eu tô melhor do que aquilo ali, que era o antes dela, então eu posso ficar muito melhor nesse depois. E ninguém pensa de uma intercorrência, se vai estar bem ou não, qual tipo de alimentação, nada disso. Então, isso é bem difícil. Foi que nem a história que tu falou, que as pessoas, agora os bandidos não vão mais assaltar as farmácias, eles estão só roubando o Ozempic. Tem uma quadrilha agora que assalta as farmácias para roubar o Ozempic e revender na internet. Mas é a busca por esse resultado rápido. Né? A obesidade está cada vez mais presente no nosso dia a dia, os índices aumentando, enquanto as pessoas são inundadas por corpos perfeitos toda hora nas redes sociais e elas querem alcançar aquilo. Às vezes nem são perfeitos, são filtros, entendeu? Nem chegam lá. Mas é aquilo que tu tá vendo. Mas é o que tá vendo, É o que tá exatamente. vendo. Daí o paciente vai usar o que ele pode, as armas que ele tem. Vai usar a medicação, vai fazer a dieta ultra restritiva que ele viu E hoje, um blogueiro lá postar. E hoje eu digo muito claramente, o Ozempic não está sendo só utilizado, digamos que seriam os diabéticos, né? Ou para baixa de peso, de sobrepeso e obesidade grau 1 ou 2, tá sendo usado por eutróficos, né? Por pessoas magras. Sim. Muito, acredito que muito mais. Entendeu? Sim. Porque elas querem manter aquilo, querem uma restrição calórica absurda, o padrão de beleza foi invertido, ter massa magra para evitar sarcopenia no futuro, isso não existe mais, ela quer ficar magra, anoréxica, provavelmente para sempre. Pelo menos é isso que eu vejo. É incrível. Agora me veio essa coisa, doutora, se aquele paciente que chega assim, eu quero perder 2, 3 quilinhos, ele chega lá pedindo o Ozempic? Geralmente eles né? chegam pedindo medicação. Claro. E daí tu tem que fazer todo aquele trabalho de conscientização, porque a medicação Não é boa, adianta, é maravilhosa, sim, é uma vai medicação. resolver rápido. Compara com as medicações antigas Não, nós que não nós somos tínhamos pra perder peso, gente. As anfetaminas. Nossa, então assim, a gente tá A no mulher paraíso emagrecia e ficava agora. louca. Lembra das histórias? Ela faxina a casa de noite. Mas enfim, a medicação é ótima, sim, só que ela não vai fazer o milagre sozinho. Aquele resultado não vai se manter enquanto o paciente não entender que ele precisa mudar o estilo de vida. E muitas vezes, ontem nós conversamos também, o paciente emagrece, faz o tratamento, faz a cirurgia plástica, faz a cirurgia com definição. Eu vou mudar depois que eu fizer a cirurgia plástica, aí os meus hábitos vão mudar. Isso. Não. Alguns até tu consegue converter. Mas a maioria acha, pronto, agora eu fiz a minha cirurgia plástica, eu tô definida com os enxertos de gordura intramusculares, tô com o abdômen definido, está resolvido. Aí mantém os hábitos antigos, o que acontece? O corpo volta. Pior. E a cirurgia bariátrica também. Fiz a cirurgia bariátrica, agora eu vou ser magro para sempre. Não, se tu não mudar os teus hábitos, tu não vai ser magro para sempre. Na cirurgia bariátrica precisa de uma equipe muito grande, né? E o que mais psicólogos impressiona para chegar até lá. A questão da cirurgia bariátrica é que o preparo não é adequado, né? Eles às vezes é muito rápido. Eu acho uma loucura. Tem gente que preciso aumentar o peso para conseguir fazer cirurgia. Nossa! Isso para mim é a maior agressão. A gente tem pessoas que a gente conhece próximas a nós que fez isso. Eu vou aumentar. Não. Então, se tu consegue aumentar, tu consegue diminuir também. Claro. Entendeu? E se o paciente não identificar que ele tem uma compulsão, em alguns casos, fez a cirurgia bariátrica, essa compulsão vai seguir, ele vai trocar. Se antes ele conseguia ingerir uma quantidade maior de alimentos, agora ele pode trocar, principalmente para o álcool, é muito comum. A gente comentou essa troca. Eu trabalho muito pouco com medicação para emagrecimento, até porque o meu foco principal não é o emagrecimento, mas com certeza
pra gente falar em saúde, a gente vai ter que falar em massa muscular. Outra coisa que não se fala muito é densidade óssea. Né? O nosso Claro. osso, principalmente mulheres, tem que se preocupar muito com o seu osso, se você quer viver mais e viver bem, né? E também a gente vai falar de percentual de gordura. Então, claro que emagrecimento vai ter que fazer parte do arsenal de estratégias de qualquer médico que está falando de saúde. Né? É inegável. Mas eu tento, na grande maioria das vezes, eu não trabalho muito com medicação. Né? Eu trabalho muito mais com as mudanças do estilo de vida, que são mais lentas, sim, Sem dúvida, mas que normalmente resultado trazem os também. resultados mais duradouros. Mas acho que tem uma outra coisa que é importante a gente falar, que nós não somos contra aquela pessoa que tem um corpo super definido e super sim. musculoso. O que eu sou contra é as pessoas que querem chegar naquele objetivo de uma forma rápida e com atalhos. Porque, na verdade, eu já cheguei muito paciente para mim, eu quero ficar com esse corpo. Que não é bem o trabalho, eu digo, olha, esse não é bem o meu trabalho que eu faço. Mas tu quer saber o que precisa para chegar lá? Isso. Tá disposto? Tu tá querendo... não, mas eu não posso por causa disso. Então, assim, não é comigo. Tu quer ir a outro profissional tentar achar um atalho, tudo bem, mas comigo não é. Porque a maioria das pessoas não quer, né, fazer o que tem que ser feito. Claro. Dá Eu trabalho, digo isso. demora. Eu sempre digo isso. Às vezes eles me mandam fotos deles mesmos, né? No passado e tal. E eu, tipo assim, pra chegar aí, vai precisar disso. Não vai ser só isso. Tá disposto? Tô. Então tá. O telefone da pessoa que vai te ajudar junto comigo é esse aqui. Porque realmente eu não vou conseguir isso sozinha. Olha, tu vai ter que fazer isso, isso e isso. Mas tem os que estão dispostos, né? E tem aqueles que não vão aguentar o percurso. Não vão, porque é difícil, digamos, para chegar no percentual tal, na definição tal. E aí vem a pergunta para vocês. Mulheres acima dos 40 anos, como elas estão agora e o que elas estão buscando? Quer começar? Eu acredito que agora as mulheres elas têm buscado mais essa construção de massa magra, que antes não se falava muito. Agora eu vejo que existe já uma consciência da importância de buscar a massa magra, de evitar a osteopenia, a osteoporose. Porque antes elas tinham medo para elas a massa magra era aumentar peso na balança e elas engordavam. Eu e acho elas que não antes o queriam modelo, isso. Antes as modelos eram a referência, então Claro. eram muito magras e sem nenhuma massa, né? Exatamente. Se a gente vai lá para a década de 60, a Gisele Bündchen do momento era aquela modelo Twig, que era Sim, totalmente que anoréxica. Sim. Mas é a geração das nossas mães. E elas tinham aquele padrão de referência. A década de 80 também, as mulheres extremamente magras, altas. E depois que foi modificando. E se a gente for ver, faz pouco tempo que modificou. O que eu sempre... Quando o paciente vem, ela vem... eu quero isso. Eu disse, não. Nós temos que ter fatos e dados. Então, nós temos que avaliar a tua massa magra, percentual de gordura e tua massa óssea. E em cima disso, eu vou construir um plano... Porque a minha vida é baseada em planos, em metas e estratégias para a saúde. E é isso que muitas vezes a pessoa vai lá que é outra coisa. Eu disse, bom, então não é comigo. Né? Eu vou te indicar alguém para fazer o que tu está buscando. Porque Claro. o meu trabalho, né? Eu sempre digo assim, cada profissional tem a sua linha. Eu sempre digo não tem certo nem errado, mas a minha linha é essa. Eu construo todas as minhas estratégias baseadas em saúde, prevenção, longevidade, e eu tô pensando sempre no longo prazo. Então, mas eu começo com uma avaliação que ela não pode ser subjetiva, de uma certa forma. Ela tem que ser objetiva. E quando essa mulher, lá, 40 anos, eu tenho muitas mulheres 40 anos mais, ou na perimenopausa, menopausa, vindo. E, assim, é incrível como quando tu coloca elas numa bioimpedância ou numa avaliação de composição corporal, né? Outra que for. E aí elas olham a quantidade de gordura e de massa muscular que elas estão. E às vezes comendo bem pouquinho. Comendo pouquinho Pouco, né? e fazendo lá um exercício que ela acha que tá fazendo muito exercício. E eu digo, olha, de repente para alguém poderia, mas para você está insuficiente, principalmente do ponto de vista de massa muscular. Mas eu não vou ficar muito grande? Sempre me perguntam isso também. E eu digo, olha, tu pode fazer muita musculação por muito tempo e vai ser Não vai muito crescer. difícil ficar muito grande, né? Muito. Então ela tem esse medo, não sei de onde vem tanto Eu não esse sei. medo. É né? É do Vai whey ficar protein. muito- É do tipo assim, se tomar whey protein vai ficar grande. A gente brinca. A gente brinca e diz assim, às vezes a gente foi um pessoal da academia, né? Cresceu do dia pra noite. E a gente brinca, mudou o whey. É natural. Vamos lá, mudou do concentrado pro isolado. E aí deu esse Tá pump. explicado. E uma outra coisa que também eu vejo é que assim, tem também uma gama de mulheres mais velhas
que dizem assim, mas eu já tenho 50, 60, 70. Já tô no fim da vida. E aí nunca fiz musculação, nunca fiz nada. Não eu vou odeio. poder fazer, eu odeio. Não vai, minha massa muscular não vai melhorar. E aí tem estudo com idosas de 92 anos. Tem um estudo com idosos de 92 anos fazendo exercício físico de musculação 2 vezes por semana em 3 meses, com melhora de massa muscular, redução de gordura e melhora de humor, de menor depressão. E aí as pessoas dizem, né? Não, mas agora, né, nessa minha idade, meus hormônios não consigo mais, não vai funcionar, não adianta. Se adianta para 92 anos. Imagina. Se você tem 60, 70, 50 ou 40, né? Porque tem gente de 40 anos que tá assim, né? Não tem massa muscular. Eu digo uma bolinha de gordura. E até tu olha pra pessoa, tu acha que ela é uma pessoa Falsa magra. Isso pra mim é um dos maiores problemas. Porque ser falsa magra não é só o problema de você não ter uma musculatura que a gente tanto fala. É que também essa gordura, ela é muito inflamatória e vai te predispor a várias doenças e até câncer, né? As mulheres têm muito medo de câncer de mama. Um dos maiores riscos de câncer de mama é obesidade. É o percentual de gordura no fim, né? Não só o de mama, de intestino. Eu ia comentar essa questão do intestino. Isso. Né? A obesidade é um fator de risco muito alto para câncer. Sabe que a gente tem um exemplo lá na academia, a mãe da Mônica, tu viu? Ele falou, impressionante. Ela tem 92 anos, ela faz musculação 5 vezes por semana de manhã com o personal dela. E a Mônica também. A Mônica tem quantos anos? 60 A Mônica, eu acho que acima do... Se ela tá vendo esse podcast, ela vai me matar. Ela tá falando isso, mas enfim, ela está nessa faixa dos 65, 70 e ela tá brilhando. Ela destrói aquela bicicleta de manhã cedo. E eu disse, Mônica, segura, porque senão eu não vou conseguir competir contigo, né? Não dá. E isso é muito interessante, que a gente tem que perceber que a longevidade aumentou, né? Graças a Deus. E a mulher, às vezes também. em menopausa, ela vai passar metade quase da vida dela. Se então pensar, a gente precisa que essa mulher tenha performance, não só física, mental, e a metade consciente, né? Sexual. Porque antes teve até chegar lá, adolescência, criança. Não, daqui pra frente é pra frente consciente, sabendo o que faz. Uma das coisas diferente. que eu vejo bastante, assim, a queixa, e até de profissionais nutricionistas, que às vezes ligam pra gente conversar, assim, algumas dicas de ativos e tal. E uma das coisas é essa, é a função cognitiva. Primeiro tinha a história do pós-Covid ali, que todo mundo, fica assim, mas principalmente as mulheres nesse período de climatério e menopausa, pós-menopausa ali, que isso é o grande sofrimento, assim, porque é um período longo e produtivo pra mulher, né? Não sei lá. E o estrogênio cai e a memória cai. E a memória vai embora. A gente tem visto um aumento da longevidade bem impressionante, mas a gente não tem visto um aumento da qualidade de vida das pessoas. Então, atualmente, hoje a gente vê as pessoas vivendo mais, mas com uma vida cheia de remédios, cheia de doenças e cheia de incapacidades. E aí isso é um problema em vários aspectos. A gente pode pensar como um problema econômico. Porque essas pessoas... Né? Saúde pública, porque essas pessoas não podem trabalhar, não querem trabalhar, precisam de cuidadores, as famílias acabam tendo que despender um monte de dinheiro, tempo, energia e, inclusive, estresse. Porque essas pessoas, elas são dependentes. Inclusive, tem estudos mostrando que, por exemplo, digamos, tem um casal que vive muito bem e, de repente, o marido descobre Alzheimer. Esta mulher que vai cuidar do marido com Alzheimer... Ela virou uma cuidadora. Virou uma cuidadora. E ela não era... Isso não era a vida dela. E ela passa a ter um estresse absurdo, e aí a mortalidade dela vai aumentar muito. Então, e a gente vê isso hoje, um dos grandes problemas tem muitas pessoas que até chegaram com um corpo relativamente saudável, mas a mente foi. E o grande problema é que infelizmente, quando a mente começa a dar sinais de demência, é porque a coisa já está muito avançada. E, na verdade, a prevenção... E eu falo isso para meus pacientes de 40 anos. 30, 40 anos. Tu tá prevenindo Alzheimer e demência agora. O teu trabalho é com 30, 40. Não é com 50, 60, 70, quando começou a ficar ruim. Lá, claro que a gente vai ajudar, e eu ajudo muito o paciente, né? Claro. Muito. Mas a gente vai melhorar um pouco. Mas é agora. O grande trabalho é com seus 30, 40. E eu aviso, se você não tá fazendo exercício físico... E se você tá dormindo mal e se a sua glicose já tá alterada com seus 30, 40, isso é o primeiro sinal que lá na frente o cérebro vai pifar. E aí a gente vai ter muito pouca coisa, infelizmente, para fazer. E hoje a gente sabe que os remédios
infelizmente, para Alzheimer e para demência, funcionam muito pouco, né? Claro. Porque é uma doença que ela se instala devagar, né? São anos e anos e anos e anos. Né? Salvo o Alzheimer de uma idade muito recente, que tem uma forte... Daí esse é mais genético, né? Mais genético. Uma parte genética muito forte, né? É isso que a gente tem que falar. Porque é isso que as pessoas têm que entender, que a prevenção das doenças não é com seus 50 e 60. Na verdade, começa na barriga da mãe. Né? Vamos ser bem sinceros, mas lá pelos seus 30 e 40, que 40 anos eu digo a idade chave. Porque a partir dos 40 anos, o nosso metabolismo começa a cair de uma forma vertiginosa se você está fazendo as coisas erradas. E se você estiver fazendo as coisas certas, e já veio, você mantém, né? É isso aí. Então, ou seja, mas aí não é começar... Claro, qualquer idade, a partir de qualquer idade é bom fazer as coisas certas, né? Não precisa, digamos, esperar até os 40 chegar. Mas você já está construindo os 40 aos 30, construindo os 30 aos 20, e assim, a gente vai indo. Né? E essa questão do Alzheimer e Parkinson, eu na época da faculdade eu trabalhava de secretária numa clínica de neurologia e eu observava assim, o médico que eu trabalhava, o neurocirurgião, assim, ele dizia, os familiares desses pacientes são os que mais sentem, assim, porque a pessoa de repente quando a doença já está instalada, muitas vezes ela não tem mais a noção, mas a família toda leva isso, o sofrimento para a família toda. Tem estudos avaliando as mães de crianças, né, com alguma síndrome e mostrando o encurtamento mais rápido dos telômeros. Porque hoje também pelo estresse. A questão do espectro autista também ele é Vamos falar isso. Então... Paloma, explica os telômeros, porque às vezes as pessoas não vão entender. Encurtamento dos telômeros. E aí a pessoa fica, oi? Manda Nosso DNA, o material genético, nós temos os cromossomos e ali nós teríamos uma validade, um prazo de validade. Que são os nossos telômeros, o comprimento deles. Quanto mais rápido acontece esse encurtamento, teoricamente, menor o nosso prazo de vida. Acelera o envelhecimento. Então, nesses estudos feitos com essas mães, se percebeu que acontecia mais rapidamente esse encurtamento. Então, pelo excesso de estresse, que nós começamos o programa falando sobre isso. Resumindo, a gente passa a vida inteira tentando ativar nossas mitocôndrias, que aumentam nossa resposta celular, nossa oxigenação, nossa força, nossa energia, e tentando brigar aí com os telômeros para que os telômeros não encurtem e que a gente mantenha o máximo possível o tamanho deles para a gente conseguir mais longevidade com qualidade. Com qualidade de vida. Isso não adianta só longevidade sem qualidade. Isso é muito estudado, assim, e até desenvolvimento de novos produtos. Vocês que estão sempre aí nos congressos, né, Tio? São esses os senolíticos, ou o que vai ajudar nessa prevenção do envelhecimento efetivamente, né? Desses suplementos e ativos. Hoje tem se estudado bastante, assim, pelo menos o que tem surgido para nós de produtos, assim, muito nessa área, né? Só fazendo uma pausa aqui, isso tudo, a questão do suplemento, do alimento, vem para uma frase que eu peguei ontem do Instagram da Paloma, né? Que a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Esse é o objetivo. Basicamente, esse é o objetivo. Morrer jovem o mais tarde possível. Então, Os senolíticos, eu gosto de estudar muito essa área, tá? E hoje a gente tem os grandes hallmarks of aging, né? Então tem muito estudo iniciando ainda, acho que é uma área que está iniciando muito, né? O grande problema é que todo estudo que a gente pensar em alguma intervenção farmacológica seria 20, 30, 40 anos para ter uma real resposta de longevidade. É muito difícil, é muito caro, não sei se vai acontecer esses estudos. O que a gente tem é alguns ativos que têm uma plausibilidade biológica de haver uma melhora de algumas questões, né? Então isso acho que ainda a gente vai ter o futuro para ver. O que a gente tem hoje em estudo de longevidade, para mim, o mais validado e o mais importante que está acontecendo é o Tummy Trial, é um trial com metformina, tá? Com pacientes diabéticos. Esse estudo já vem há um tempo. Né? Não, mas ele tá em andamento, né? É um estudo multicêntrico com vários locais nos Estados Unidos, onde se está utilizando metformina em pacientes diabéticos com uma idade um pouco avançada, para se ver, acho que em 5 anos ou 10 anos, eu não me lembro muito bem qual é a estimativa de tempo do estudo, para ver se isso vai reduzir doenças e aumentar a longevidade. Porque existe alguns estudos mostrando que talvez a metformina
melhorou a longevidade de alguns pacientes diabéticos. Mas Porque ela evita talvez, a glicação, né? Então, É. se evita a glicação, evita a inflamação. Tem uma e aí vai utilizar. plausibilidade, né? Então, Claro. existe muita gente que começou a tomar, inclusive, metformina Metformina. off-label, né? Ou Sim. tem uma Como se indicação fosse clara, suplemento. Como se fosse né? um suplemento, porque parece ter alguma ação de longevidade que ainda não está demonstrada, tá? É bom a gente deixar bem claro, tá? Não está demonstrado. O Tummy Trial vai ser acho que vai ser o grande estudo que vai nos dar uma primeira, digamos assim, resposta definitiva de algum medicamento para longevidade. Tá? O resto, todos os senolíticos que a gente tem, são tudo plausibilidade biológica, que a gente não sabe também qual será o efeito O efeito dele. nas pessoas no longo prazo, porque uma coisa é curto prazo, uma coisa é longo prazo. Claro. Né? Então, acho que isso que a gente também tem que separar, porque tem muita gente que começa a tomar um monte de suplementos Sim. com esse objetivo. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente ter uma resposta definitiva e a gente conseguir endossar que isso realmente funciona. Aí é o que eu digo. Efetivando isso de, a gente quer algo senolítico e tal, então começa pela dieta. Não. Começa pelo É alimento. um conjunto de coisas, Exatamente. né? E E aí- aí pode Exato. ser, vamos dizer assim, o suplemento é só a cerejinha ali em cima do bolo para Claro. dar um... Exatamente. Bom, nesse quesito aqui é mais difícil de manejar, vamos dar um suporte a mais, que é o que, né, daqui a um pouco, o magnésio no relaxamento, porque aí por outras coisas do dia a dia, ele é muito depletado, ele faz parte... Então, eu digo assim, sempre tem algum ativar com a enzima Q10, vamos Complexo melhorar. B. Porque o a gente próprio precisa. nosso sistema, ele tem um sistema antioxidante, né? Então, agora o que... Aliás, existem correlações de estudos mostrando que a suplementação de complexo B, a pessoa tem uma tendência a ter menos demência. Isso tem Sim. estudo. complexo sim. B Tem é uma coisa que eu né? Então, sou... assim, eu gosto de falar sempre nos estudos, porque daí não é uma... Porque Ah, senão eu é acho achismo. que não sair da minha- Existe muito achismo Exato. e muita coisa de extrapolação, né? Fez um Sim. estudo em rato, e em rato aumentou a longevidade, ou reduziu o Alzheimer, e aí já sai Já dizendo sai. que É porque, reduz o Alzheimer. é porque, na verdade, Não é assim, bem assim. exato. Então, mas digamos, já começa cientificamente falando. Se a gente precisa para determinadas ligações, né, e para que ocorram algumas outras sinapses e outras coisas, a gente precisa de B6, de B3, de B5. Então, se a gente está em deficiência dentro da nossa alimentação disso, a gente vai ter que suplementar para que isso ocorra. Né? Então, Eu sempre vem dentro digo, do estudo. Então, o complexo B... claro, a gente precisa raciocinar isso, né? Sim. Pensar por alguém. Mas aí a gente pensa assim, ok, a gente vai suplementar. Sempre tem complexo B nas minhas Eu fórmulas. também, sempre Né? vou. Porque eu não sei como ele está se alimentando. Mas ele tem que começar pela alimentação. Ou pelo menos um complemento disso. Né? Sim. Pra gente colocar. Então, vai ter suplemento? Vai. Mas vai ter que ter alimento. E a gente vai ter que bater muito forte. Eu sempre aqui nesse aprendi alimento pra lá com o colocar. meu mestre, né? A lei do sinergismo e a lei do mínimo. Né? Então, tu começa, tem complexo B, então tem que usar todas as vitaminas ali, mesmo que seja o mínimo de cada uma, assim. Ou, no caso, buscar uma alimentação mais saudável, que a gente sabe que sempre tem um déficit aí, né? Eu acho que eu sempre quando falo de longevidade, e eu gosto de também pensar nos exames, eu adoro os exames bioquímicos, né? E Sim. tu falaste numa coisa que eu acho que é muito importante, né? Se as pessoas quiserem controlar um exame, pra mim, um exame de longevidade é a hemoglobina glicada. Um só, né? Eu ia Uma dizer coisa, que era tá? a Pra insulina, fazer o a cálculo. insulina também, né? pra fazer, Então, a tu não vai precisar do restante. A hemoglobina glicada vai te dar a resposta, né, do OMR ali. Né, falando em exames sim. para as pessoas entenderem, mas... E ali ela vai te dizer, tá glicado, não tá, como tá ou como não tá. Sim. E aí uma boa hemoglobina glicada, com certeza a chance de tu ter problemas vai ser muito menor. É um entre vários exames, né? Mas Sim. e a hemoglobina glicada vai medir uma média da tua glicose, normalmente 2, 3 meses, né? E vai te dizer quanta hiperglicemia tu tá fazendo. Tá fazendo. E o que você está fazendo de errado. Né? Porque também a gente sabe que tem comportamentos diferentes, mesmo pessoas diferentes tendo a mesma alimentação vão ter completamente Resultados. respostas Sabe diferentes. que eu tenho né? uma amiga A que genética é médica influencia, também, né? e A ela genética diz assim, influencia então aí. ela sempre pede insulina, porque ela diz que a insulina não mente. Daí a pessoa diz, não, mas eu tô fazendo, doutora, eu tô fazendo tudo direitinho. Daí diz, mas essa insulina aqui não tem como, alguma coisa tá comendo errado. Essa questão, eu me lembro que eu fui numa médica e tal, e ela pediu os exames e tal, e meu colesterol total sempre foi elevado, genético, meu pai tem, então... E, né, ela chegou a dizer assim, tu vai ter que fazer mais exercícios. E eu olhei pra ela, 7 dias por semana. Aí ela assim, tu tá acima do peso? Aí ela me olhou, e eu, não. Aí ela assim, não. E aí a tua alimentação? Check.
Eu disse assim pra ela, olha, Janete, então vai chegar uma etapa da vida que tu vai ter que tomar estatinas. Nossa, eu virei o demônio. Aí eu não voltei lá, obviamente. Eu disse assim, não, então se é pra tomar estatinas, então a gente vai triplicar os exercícios físicos, a gente vai modificar todos esses hábitos até isso aqui melhorar. Melhorou. Entendeu? Melhorou. Mas ela me motivou, entendeu? Foi uma grande motivadora. Ela ter me dito aquilo lá, no futuro tu vai ter que tomar as estatinas e tal. Até pode ser, mas esse futuro não será logo. Vai demorar muito pra chegar nesse futuro. Né? E eu me lembro, eu fiquei muito brava com aquilo. E eu pensei assim, não, então eu vou modificar todos os fatores que levam pra isso. E aí, eu me lembro, eu não me recordo qual foi a pessoa que falou, foi num congresso, ela disse assim, que 5% é genético. E os outros 95% você consegue modificar com seus hábitos e o meio. Então, a epigenética, é a famosa então, epigenética, né? Vamos lá. Eu vou garantir os meus 95 aqui. Os 5 que eu não puder mudar, ok. Mas os 95 que tá comigo vão estar comigo. Ó, a cobrança, ó, a dor nas costas. É isso aí. Exato. Aí eu disse, essa questão da epigenética é muito interessante, né? Eu sempre quando eu descobri isso, eu pensei, nossa, mas isso é porque a genética também tem muito a questão cultural, né? O que aquela família come, né? Então as pessoas dizem, é genética. Não, mas às vezes é a cultura genética. Não eu sou magra, eu só tenho gordura aqui. Não é só o gene, efetivamente, é a cultura daquela família. Então, quando tu faz essa epigenética, essa reprogramação, aí sim a gente tem uma mudança em tudo, né? Mas tu tocou num ponto muito importante, né? A família. Porque muitas vezes não adianta, né, tu mudar uma pessoa. E ela está envolvida numa família onde, de repente, todo mundo come de uma forma, não se exercita, tem pensamentos ruins, né? Porque acho que pensamentos negativos, pra mim, é tão ruim. A única pessoa que se exercita na minha família sou eu. Meu Deus. E até existe o conceito e eu não consigo. Aí a tua dor famílias obesogênicas. Isso, né? Tem. Então, tipo assim, a gente não sabe o que a Graciana come, ela não come o que a gente come. Não, tipo assim, eu como comida, né? É diferente. Então, assim, eu luto com isso. Então, quando eu falei, tu não acha que tá fazendo exercício demais? Nossa, virei o demônio, né? De novo. Eu disse, meu Deus, a dor não é porque eu tô fazendo exercício demais, né? Então, tem toda essa transformação. Então, e eu luto muito contra isso. Então, é aquela história assim, mas nem parece minha filha. Óbvio, né? Porque aí, assim, porque no passado, eu via, né? Não sei se vocês também, mas digamos, na grande família, aquelas famílias enormes e tal, tias com 14 filhos, né? E à medida que iam envelhecendo, as pessoas iam engordando, né? Ficando sem mobilidade, caminhando mais devagar e tal. Isso era a velhice. E eu pensava, eu olhava aquilo. Normal. Eu assim, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero, não aceito isso. Isso sempre vinha, eu disse, mas não quero isso, não quero isso. Aí, o ano passado, esse ano, Dia das Mães e tal, tinha uma tia e ela, no Dia das Mães, ela veio e disse assim, aproveita mesmo pra fazer tudo que tu quer e tal, comer o que tu quiser, porque depois a idade vem, minha filha, e tu não vai conseguir mais, digamos, comer ou fazer isso tudo que tu faz. E eu olhei, eu disse assim, vou fazer melhor. Vou fazer melhor do que isso. Tipo assim, então eu tenho essas provações, assim, de, digamos assim, dessa parte familiar que não faz exercício, que não estimula e tal. Mas isso são eles, né? E tá tudo bem. Mas eu tenho que entender que a minha genética é 5% e 95% sou eu. E a família a gente não escolhe. Claro, nascemos numa família obesogênica, enfim, que tem esses hábitos nada saudáveis, mas é a tua família. Daí tu tem a consciência para mudar. Sim. Mas isso também é muito importante no nosso círculo de amigos. Sim. Quantas vezes a gente tenta se adaptar, as pessoas tentam se adaptar aos amigos, e eles não têm hábitos tão bons muitas vezes. E daí é o álcool com maior frequência, são os fast foods. Mas o que vai acontecer gradualmente é você se afastar deste grupo. Que às vezes, eventualmente você vai, mas você vai. É natural. Por quê? Porque você não vai aceitar aquele problema. Por exemplo, eu acordo 5 da manhã, tá? Então, aqueles que estão na festa meia-noite, 1h, 2h, eles não vão sair comigo às 5 horas da manhã. Exatamente. Entendeu? Eles começam a se afastar. É natural. Não, é natural, claro. Mas eu sempre comento isso com os pacientes, porque às vezes eles não têm a consciência disso. E muitas vezes eles querem fazer parte de um grupo.
Sim. E acabam abrindo mão das suas Sim, crenças. isso também Você é não vai dolo- conseguir é- fazer parte de todas as tribos. É doloroso pro Esteja, paciente fique claro com isso. né? Ele vai também fazer uma opção, né? Assim, de mudança de estilo de vida, no qual talvez ele tenha que excluir essas pessoas ou conviver menos. Com as pessoas para que ele tenha uma vida mais saudável, né? Qual é a experiência lá, doutor? Sabe que eu penso assim, se cada um tem o direito de se alimentar e fazer como quiser, né? Mas eu tenho um grande círculo de amigos, graças a Deus, adoro meus amigos. E eu acho que um grande amigo é a pessoa que entende a diferença e te entende como tu é. Sim. Tá? E na minha posição, principalmente, eu penso assim, tá errado se eu não puder ir com meus amigos e confraternizar e de repente eu não quiser comer exatamente aquilo que ele tá comendo. Perfeito. Ele não pode se ofender porque eu não quero vai comer. Isso. Esse é o grande amigo. Esse é o grande amigo. Não Isso aí. posso ficar ofendido porque, sabe? Porque ele não come igual como eu como. Pô, mas ele tá se envenenando. Eu acho que cada um tem a sua Não cada um tem a julgar, sua né, vida. doutor? Não julgar. Não julgar. E é tão difícil a gente não julgar. Muito. Porque como a gente estuda muito isso, às vezes a minha mulher fala, tu não tá escaneando todo mundo o que cada um tá fazendo. Aqui, né? Eu digo, não. Isso aí foi muito engraçado. Um dia eu saí pra... Uma das primeiras vezes que eu fui sair pra jantar com a Luísa Volpe, nutricionista e tal. Nós tava lá em São Paulo, num congresso, e eu assim, Lu, vamos almoçar? Vamos. Aí a gente chegou no restaurante, ela assim... desculpa, jantar. Assim, vamos jantar, vamos. E era o congresso e tal, a gente ia jantar ali pertinho, ela assim... Tu vai olhar o que eu vou comer? E aí eu olhei pra ela e disse assim, tu vai olhar o que eu vou comer? Ah, não, então beleza. Então eu disse assim, é a mesma coisa. Tu vai olhar, eu vou olhar, as duas vão olhar. Me encontro no Não, supermercado não vou olhar. assim, não vai olhar que eu tô botando no carrinho, né? Exatamente, né? Meu Deus. A pessoa deixa de fazer as compras no mercado com pânico que as pessoas vão olhar o carrinho. Aí eu vou botar só comida pro gato. Às vezes eu encontro alguém num restaurante e eu sinto o desconforto da pessoa. Eu dei eu passei, também. Eu Sim. sinto o desconforto da pessoa, né? Porque Eu não vou olhar o teu prato. Porque daí eu digo, o que será que ele tá tão desconfortável? Deixa eu até olhar, não vou, né? Hoje eu tento julgar menos, né? Mas é impossível não julgar. Mas eu tento... Tá no inconsciente. Eu Tá no tento fazer inconsciente. um ativo, sempre aquele pensamento não julgar. Não julgar, mas... Como eu me cobro tanto, aí às vezes assim, eu até eu vou comer uma porcaria. Aí, tipo assim, pra quebrar o meu auto-julgamento, pra quebrar a rigidez. Não, eu vou comer isso aqui. Tu tá comendo porcaria? Tô comendo isso aqui. Mas isso aí é muito engraçado do restaurante. Uma vez eu encontrei uma paciente, tipo, e ela tava super bem, tinha perdido 9 quilos, então, e ela não viu que eu tava no restaurante, ela entrou e não viu, e eu fiz uma brincadeira com ela, e eu vi que, chegou o cara, ele serviu vinho, né, coisas que a gente tinha retirado e tal, mas ela tava super bem, ela tava comemorando o consultório novo e tal, e eu vi ela pedindo prato, pedindo vinho, ela tava de costas pra mim, eu escrevi um bilhetinho, assim, eu disse assim, tô vendo tudo isso, e tal, não sei o que. Que sacanagem. E mandei pelo garçom, nossa, ela começou a procurar e tal, e eu fiquei de costas, um tempo, assim, aí eu me virei uma hora, ficou vermelha, levantou da mesa, foi lá falar comigo. E eu, meu Deus, traumatizei ela. Eu disse assim, não, é uma brincadeira, é só isso, me desculpa. Eu disse assim, eu só quis brincar. Eu só quis brincar pra... Eu quero quebrar, bebe teu vinho, come a tua comida, tá tudo certo. Porque os resultados dela estavam maravilhosos. Brilhando. Assim, brilhando. Justamente, tu merece, vai. Né? Mas nosso julgamento afeta. Muito. Minhas filhas adoram ir numa pizzaria que tem bem pertinho da nossa casa. Então, às vezes, eu levo elas depois do colégio, elas pedem pra ir. E quando eu encontro os pacientes... Tá dando assim, pizza tipo, pra tuas filhas. Não, primeiro eles ficam com muita assim, por vergonha. que eles A estão primeira lá? coisa, Vergonha. ela tá me vendo aqui. Eu acho que depois eles se ligam, mas se ela tá aqui também... Então essa pizza é saudável? Sim, porque tipo assim, ela só come saudável. Então, será que essa pizza é saudável? Então eu vou comer só essa pizza aqui. Não, isso é muito engraçado. É muito engraçado. E, gente, falando em relação à obesidade e aí outras coisas, eu tinha perguntado sobre impactos de desidratação, que é uma das coisas que acontece também, é falta de água, falta de hidratação. Pacientes de vocês têm uma boa hidratação? É raro, nisso eles vamos- possuem? Vamos carregar aqui. Muitos chegam tomando pouca água. A primeira pergunta, quando eu faço, não, eu tomo água. Daí começa a conversar e tu vai percebendo que a água é completamente insuficiente para o dia. Sim. E daí eles vão se dando conta. E essa falta de água pode impactar em várias questões. A incidência de dor de cabeça aumenta muito.
performance física, mental, cognitiva. Tem estudos avaliando... Tem 2 estudos, um que avalia homens e outro que avalia mulheres. Quando eles começam a se hidratar melhor, a tomar água na quantidade adequada para cada um deles, eles começam a performar melhor no trabalho. Não começam a ter água. tanta fadiga mental. A dor de cabeça, assim, eu normalmente, você já tomou água? Primeira pergunta que eu faço, né, pro pessoal lá. A pessoa já quer um remédio. Ela não tomou nem água. Com a Rochelle, esse o remédio vai ser própolis. Ela tem isso na bolsa. E probiótico, própolis. De cara, assim, eu tomo própolis aqui. A gente viaja juntos, nós viajamos juntos e ela faz o nosso kit, né, de primeiro... sobrevivência. O gel anti-acne, porque a gente vai comer porcaria. Por causa das gurias da minha filha. O gel anti-acne pra todo mundo, própolis e probióticos. Né? E carvão também para situações de emergência. Exato. A minha mãe adora carvão. Porque todo mundo libera. Eu já sou a fã do ashwagandha, ela vai junto pra eu dormir melhor. Sim, aí cada um leva os seus suplementos, mas a farmácia vai junto, assim. Mas vocês sabem que, assim, na minha opinião, a falta de água é a maior epidemia de saúde pública. A grande maioria dos pacientes não toma água, a grande maioria das pessoas não toma água, não sabe da importância da água, e mesmo quando a gente fala sobre a importância da água, as pessoas não levam a sério. E muita gente ainda diz, eu não tomo água porque eu não gosto. É ruim, né? Eu não consigo entender. Quanto mais eu estudo sobre a água, e eu tenho estudado muito sobre água, mais eu vejo que não tem saúde sem beber água. Não tem saúde, é uma coisa que a gente não pode negar. E as pessoas não dão bola. Não dão a mínima bola e a gente pode... Tem N trabalhos mostrando os efeitos da água. Né? E é uma das coisas que é uma briga diária no consultório, porque as pessoas não bebem água, não acham que é importante, e a gente mesmo despendendo tempo falando sobre isso, eu vejo que a maioria das pessoas... É relevante. Eles não se dão conta da importância da água e quantas doenças poderiam ser tratadas simplesmente com uma quantidade de água adequada. E eu vejo que tem muita gente que não toma nem 1 litro de água por dia. Não, toma menos. Eu tenho pacientes que dizem, eu consigo tomar aquela garrafinha, qual garrafinha? De 500. E vamos falar para as pessoas em geral, né? Uma pessoa de 70 quilos aí vai ter que tomar 2 litros, 2 litros e meio, talvez 3. Tem muitas variáveis, né? Mas assim... Ninguém praticamente deveria tomar menos de 2 litros de água, independente do seu peso e o que faz. E as pessoas tomam muito café, que daí tem que tomar mais água ainda. Que é diurético, então... O chimarrão aqui no sul, que as pessoas acham, eu posso substituir água por chimarrão? Não. Né? Eu costumo dizer que, tudo bem, temos o hábito do chimarrão, mas o chimarrão para água funciona assim, está proporcionalmente falando. Você lava sua roupa com água suja? Não. Então, beleza, mesma coisa para água. Então, água é água e chimarrão é chimarrão. São coisas diferentes, né? Pra não ficar falando de diurético e tal, pra às vezes não complicar. Então, não lavamos roupa com água suja, bebemos água limpa. Pra gente tá fazendo o pessoal agora descobriu outro dia eles apareceram com umas garrafas de 2 litros de água. Meta. Não, mas eu achei interessante. No início, eu disse, mas como é? A minha filha também comprou uma garrafa de 2 litros. Aquele peso para carregar, mas sabe que foi muito positivo, todos eles passaram, agora eu sei que eu tomo 2 litros de água por dia, então isso é interessante às vezes. Claro. Quando eu ganhei minha filha também, a homeopata tinha dito, tu separa 6 garrafinhas de água para ti e essas tu tem que tomar por dia, porque na amamentação também tem que aumentar a quantidade, e dali eu passei a controlar essa coisa da quantidade, porque senão a gente realmente, passa o dia, esqueci de tomar água, aí a pessoa às vezes está com fome, não sabe por quê, não tomou água o dia inteiro, aí tem uma fome e o organismo eu passo o dia sem fome, eu só tenho fome à noite. O organismo vai pedindo alimentar, mas por que eu tô com tanta fome? Às vezes é falta de água, é sede, né? Muito confundido. E se também. Tu não tem algo para medir, muitas vezes a pessoa tomou um copinho de manhã, um copinho de tarde e diz, não, mas eu tomei água hoje. Claro. Mas não tem noção da quantidade. Da quantidade. Isso é muito importante, né? Porque estimar a quantidade de água é uma coisa que as pessoas não sabem estimar. Não sabem. A comida também, né? Sim. Não. Eu gosto de fotos. Eu peço fotos dos meus pacientes, pelo menos na primeira semana inteira, eu vou pedindo fotos, né? Eu peço foto e aí eu olho.
Não, é porque quando não pesa, come na rua. Antes você quer a foto, ainda não funcionou. Aí eu disse, escolhe um carboidrato. Ela eu tenho várias vezes. Tipo assim, tem a batata, tem o aipim e o arroz, todos no mesmo prato. E aí a carne menor do que o pedaço de aipim. Eu disse assim, ainda não é aquilo. A gente tá pesando errado. Então se tá difícil, vai lá e pesa na balança a proteína, aí volta e bota as outras coisas e completa. Mas isso acontece muito. Óbvio que tem pacientes super disciplinados, mas os que realmente querem mudar é difícil. E aí, falando disso da carne, ontem eu fiquei vendo, não consegui ver a live toda porque eu tava na palestra da doutora Paloma, mas ser vegano é saudável? Essa é difícil. Mas na minha visão, é perfeitamente saudável, mas dá trabalho. E é o que eu falei bastante na live, porque o que eu vejo hoje, um dos principais problemas, vamos falar mulher 40 a mais, né? Elas comem pouca proteína. Uhum. Porque elas têm medo. Ela tem medo. Né? Medo, né? A pessoa que come carne, né? Carnes em geral. As mulheres já comem pouca proteína. No geral. Os veganos, a grande maioria... Não consegue bater. Primeiro, não consegue bater a quantidade de proteína. Acaba comendo muitas vezes industrializados. Né? E eu sempre digo assim, qual é o maior problema do vegano? Porque vegano diz o que tu não come. Né? Claro. Mas não fala nada sobre o que tu come. Tu pode ser um vegano extremamente saudável e um vegano extremamente doente pelo que tu come, né? Tu pode comer só batata frita, industrializado, farinha, pizza. Porque isso já era uma verdade, questão... Sim. Só que eu falo, quando eu atendo muitos veganos, tá? Até porque eu trabalho junto com o Samuel, e a gente atende do Brasil uma pegada todo plant-based. e até fora do Brasil, muitos veganos. E o que eu falo pra eles assim, olha, eu não tô aqui pra mudar os teus conceitos e o que você pensa. Mas quer fazer uma dieta vegana? É assim. Acompanhamento com nutricionista constante, porque não é fácil tu ter não é fácil. É possível? Eu digo assim, é possível, totalmente pode ser saudável. Só que vai dar trabalho e o segundo, vai precisar acompanhamento nutricional e vai custar constante. E vai custar caro. Porque uma das coisas que eu sempre observei já antes nos vegetarianos e depois quando veio a onda mais vegana, é que eles substituem muito a proteína pelo carboidrato. E aí não bate a quantidade de proteína. Não. E aí, ainda daqui a um pouco, o carboidrato de não qualidade. Né? O plano alimentar do vegano, ele não funciona em proteínas por refeições, como funcionam os onívoros, né? E a gente vai botar proteína no café da manhã, no almoço e jantar. O plano vegetariano, ele é de 24 horas. Né? Então, quando a gente pensa em vegano 24 horas, é conseguir bater a quantidade de aminoácidos necessária ao longo das 24 horas para te conseguir fazer receitas, encontrar o aminoácido, seja no feijão, cereais, né, leguminosas, que feche em 24 horas. E é difícil. É difícil, digamos, fechar. Não consigo comer tudo, porque o volume de comida do vegano é muito grande para fechar. Então, isso é o mais difícil no vegano. Não é tecnicamente escolher os alimentos, a gente pode escolher, mas o volume será muito grande. O volume muito grande de feijão, um volume muito grande de arroz para casar os aminoácidos essenciais que a gente está precisando ali. Se ele vai gastar tudo isso em relação à quantidade de energia, se ele vai produzir. Então, tudo isso precisa ser analisado. E ele não entende isso muito no início. Eu vou comer um prato de salada gigante, muito arroz e feijão, muito colorido e tal. Mas e o restante, né? Será que a gente vai bater aí, sei lá, 120, 150 gramas de proteína? E muitas vezes as pessoas têm um erro muito grande em começar. 150 gramas de proteína, então é 150 gramas de carne. Não é. Né? Entendeu? Assim, tu não pesa 150 gramas de proteína e deu. Não é isso, a proteína. O cálculo é diferente, gente. É isso que vocês não sabem. É isso que a internet não mostra. Eu falo isso todos os dias. Assim, eu tive que aprender uma das coisas. A gente não tem na medicina nenhuma cadeira sobre nutrição. E a gente teve que aprender tudo isso fora. Né? E é impressionante como as pessoas em geral não sabem. Os médicos não sabem. Muitas vezes tem muito paciente que nunca foi numa nutricionista. E eu, em todas as minhas consultas, eu digo, olha, tu precisa ir. Mas eu tô bem de peso, Não, se tu tá pensando, se tu veio aqui falar sobre saúde, prevenção e longevidade, tu precisa de uma nutricionista. Sim. Porque até outra coisa que eu sempre vejo é o seguinte,
É uma coisa maravilhosa. Vocês, nutricionistas, você tem uma capacidade de extrair informações que eu não sei porque, às vezes, o paciente não conta pro médico. Fala só pra elas. Porque eu não sei. Doutor, Não vou contar pro doutor, sabe. mas pra ti eu vou te contar. É, Não sei, claro, tem uma é o coisa confessionário, É, entendeu? Assim A gente como é... o balcão da farmácia. É. Eles chegam lá com a receita. Mas pra que serve isso Pra aqui? ti, eles não vão perguntar. Não vão perguntar. Eles têm vergonha, Mas por que entendeu? não Eu não quero perguntar mostrar pro isso mais pra doutor? gente. Bota a gente Tudo. no- E eu sempre falou isso pro doutor. Não falei. Eu disse, então é tipo, depois eu vou ter que ligar pra ti. Exatamente, Entendeu? eu Vou ter faço que ligar muita pra ti. parceria e depois eu sempre pergunto, e aí? Eu sempre pergunto depois, e aí? Como é que foi a consulta? O Mas que eu que ele te tenho. falou? Eu tenho que essa ele não me parceria. falou? Aham. Eu tenho essa parceria com vários. Porque eu preciso. É que ó, a hora da verdade, ó, a gente vai ter que contar isso aqui, ó. Fulano tá fazendo isso. Então, não me falou nada disso. Mas é isso que acontece. É exato. Sim, porque às vezes a pessoa quer o resultado e não tem, aí não Não, sabe tem por quê. vergonha, sei lá, constrangimento, não quero contar toda a verdade. A né? doutora deve ter Tem isso tudo lá isso. todo dia, né? Na nossa ficha de anamnese, quando o paciente chega na clínica, ele vai preenchendo na recepção, a segunda folha é um diário alimentar. Que ali ele coloca o que ele come normalmente. Uhum. E a minha secretária diz que às vezes eles olham aquilo e dizem: bah, mas eu não vou escrever tudo que eu como aqui pra doutora. Mas é ótimo, porque quando eles já chegam pra mim, eles diziam assim: só de preencher aquela ficha eu já me dei conta de tanta coisa que eu olha, faço. bom, E né? é esse o objetivo, é que a pessoa exteriorize aquilo, né? Escreva, perceba, pense, e ela mesma já julga se está correto ou não. Eu faço uma pergunta clássica, assim, na hora da entrevista da anamnese, né? Falou, assim, tá, e as drogas? E no silêncio, assim, e as drogas? E aí, é muito engraçado, porque tu não sabe o que a pessoa está Pensando. o que é drogas, né, Pra pra ela. ela. O que é drogas? Tipo assim, eu tô falando de drogas alimentares, tô brincando, uma brincadeira de ultraprocessado e tal, pra ver o que ela me diz. Então, assim, vocês não imaginam de quantas respostas eu recebo. É muito boa, é muito boa. Eu disse, não, eu tô falando das lícitas agora, não as ilícitas, por favor. Ai, meu Deus. Mas, gente, olha só, o tempo passou voando, temos aqui alguns minutos ainda, né, de sala, e eu queria saber de vocês, qual é a recomendação que vocês dariam, digamos assim, chegou, não importa a idade, né, vocês podem até generalizar ou podem botar, olha, a partir dos 40 a mais você precisa disso, então, que mensagem vocês dariam para o paciente do futuro, para a pessoa que quer longevidade, quer saúde, o que ela precisa buscar acima de tudo? Eu acho que nunca é tarde para mudar. É deixar isso bem claro, porque às vezes o paciente vai te procurar com mais idade, às vezes o paciente vai te procurar mais jovem, mas é ele entender que ele sempre pode mudar. E a partir dali ele vai ter os benefícios para a longevidade, né? E eu acredito muito nos pilares da medicina do estilo de vida e construir esses pilares, assim como o Rui também acredita. Eu acho que esse é o grande diferencial para ter saúde, para envelhecer com saúde, que nem nós falamos antes, não adianta chegar aos 90 e poucos anos e não performar, né? Não ter cognição, não ter memória. Então a gente quer envelhecer, mas quer envelhecer muito bem. Quando eu penso sobre isso, a primeira coisa que eu penso é a pessoa tem que ter clara qual é o objetivo dela, né? O que ela quer. E quando a gente está falando em saúde, esse conceito ele é muito abstrato, né? Então, primeiro a pessoa tem que ter uma clareza do que ela está buscando. E depois, ela não pode buscar na internet as respostas para como chegar lá. Ela vai ter que se cercar de bons profissionais. E quando eu falo bons profissionais, a gente vai ter que ter um médico, tem que ter um nutricionista e, idealmente, no mundo ideal, também vai ter que ter um personal trainer. E a gente não pode esquecer da saúde mental. Então, vocês vejam, né? Não é algo tão simples assim. É complexo, mas é possível de ser feito e não precisa ser com estratégias caras e que tem que usar muita coisa. Não, acho que pode ser coisas muito simples, né? E quando a gente fala na medicina, é essas orientações básicas, é fazer check-ups regulares, entender qual é que são as tuas individualidades. Na questão alimentar, não é usar um monte de suplemento, é muita comida de verdade, né? E quando a gente fala de exercício físico, não precisa ser como tu treina ou como eu treino. Pode ser algo que seja mais simples e mais adaptado para aquela pessoa, né? E a gente não pode esquecer da saúde mental, que é tão importante quanto esses outros 3 pilares. Ou seja, é um conjunto de fatores que tu só vai investir dinheiro e tempo se tu tiver um propósito
grande o suficiente para que tu te mova a fazer isso. Né? Mas é isso que eu instigo a todos vocês a terem um propósito de vida e terem também um propósito, né, de saúde. E aí a minha pergunta é, como a gente encontra esse propósito? Para as pessoas que podem estar pensando assim, mas o que é encontrar o propósito? Como a gente sabe? Como a gente vai entender isso? Como a gente vai buscar? Ou por quem? Eu acho que isso é uma busca interna de cada é um um. autoconhecimento. E passa, só de você pensar sobre isso é o primeiro passo. Já é o né? primeiro passo. Se você eu acredito muito que tudo que tu coloca pro universo, ele te devolve, ele te responde. Se toda noite antes de tu dormir... Começa a Alto fazer e claro. uma pergunta. dizer, olha, Alto e qual é o claro. meu propósito? Qual é o meu propósito? Ele vai vir. Esse é meu pensamento. Mas a gente tem que ir atrás. Ele não Sim. vai cair do céu. Não. Né? A mas gente tem que ativamente estar buscando ele e pode ser simplesmente assim. Eu acredito muito numa coisa que o doutor falou no início, né? Quando começa a estudar, a buscar, alguma coisa sempre vem. Daquilo ali, às vezes, claro que hoje a gente tem muita informação equivocada na internet, mas aí tem que ir filtrando. E principalmente essa questão do autoconhecimento, né? Tá, mas isso, às vezes a pessoa parar e diz assim, tá, mas o que me faz bem? Né? Eu falo isso de saúde mental, de saúde física, daqui um pouco, fulano gosta de correr, faz bem pra ele, vai correr. A musculação, hoje a gente sabe que, inevitavelmente, pelo menos umas 2 vezes na semana, as pessoas que querem uma saúde óssea têm que fazer, mas daqui um pouco, o alimento, qual é o alimento que me faz bem? Porque isso é uma coisa bem interessante, as pessoas, quando eu descobri que tinha alergia à caseína, as pessoas, mas como é que tu conseguiu numa época lá, 20 anos atrás? Eu disse assim, é que me fazia tão mal, que daí eu pensei, por que eu vou continuar ingerindo um negócio? Então as pessoas, essa consciência que às vezes as pessoas não sabem, né? Diz, tá, mas eu como isso, eu sempre me sinto mal. Eu faço determinada coisa, eu não fico bem. Então, isso são pequenas coisas que a gente vai avaliando e perguntas que a gente vai se fazendo. Não é assim, não, mas o outro tem a vida que eu gostaria de ter. Tá, mas o que ele fez pra isso? O que ele fez para isso? Tá, então o que eu posso fazer na minha vida? Um passo de cada dia, né? Então, acho que essa coisa... E a questão do propósito, a saúde também, né, espiritual, que as pessoas hoje falam um pouco, né? Eu acho que isso é bem importante. Antes era a saúde mental e espiritual, era uma coisa, um tabuzão, né? A gente não podia falar muito sobre isso, porque antes, tá acreditando em outros seres agora, não tá acreditando nisso, né? É como se a gente não pudesse sentir as coisas, né? Era taxado como fraco, né? Então não é um bom profissional. Hoje não. Hoje a gente conseguiu entender que quanto mais humano, quanto mais o sentir, mais próximo a gente chega do nosso objetivo, mais claro o propósito, e as coisas começam a fazer mais sentido. E aí as coisas começam a fluir melhor, em qualquer área da vida, né? Em qualquer área. Isso é sensacional. Gente, foi um prazer. Foi um enorme prazer. Ter vocês aqui. Falou. Eu disse, eram uns queridos. É verdade, verdade. A gente já tava namorando o Dr. Rui já faz um tempo, aí fechando em agenda, aí nisso a Paloma veio e disse assim, tá, vamos ver se agora a gente consegue fechar. Muito bom. Esse pessoal aqui, obrigada, gente, pelo apoio de vocês, e quero perguntar para vocês, para as pessoas saberem onde encontrá-los, né, nas redes sociais, por favor, doutora Paloma. Meu Instagram é Paloma_Salomone. Tá, Meu Instagram é Dr. Rui Ramos e também meu YouTube, Dr. Rui Ramos. pronto. O YouTube é muito bom, porque daí as pessoas vão conhecendo um pouquinho já. Bota ali no tem canal, bastante vê informação. as aulas. Eu vi outro dia uma live com a doutora Michele, muito bom, do Outubro Rosa, então... Perfeito. Então eu tá. de vez em quando eu... Rochelle, onde é que te encontramos no Instagram? Rochelle Galo e @Arscurante, principalmente da farmácia, né, que a gente tá por aí. E eu continuo sempre no Nutrigrace Neumann pelo Instagram e também no @Laboratório Culinário Podcast, com várias experiências legais, com aí reels desses nossos convidados de podcast, e também Laboratório Culinário no Spotify e no canal do YouTube. Tá bom? Prazer, gente, ter vocês aqui. Muito obrigada. E muito obrigada. Muito obrigada pela presença.